Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Clube Comercial de Traffords, parte 61. Livro 9, capítulo 156. A Polícia que Assassina, parte 2. Clube Comercial de Trafford. Ele me viu? A consciência de Trevor ficou chocada. Antes mesmo de ter tempo de pensar sobre isso, ele viu Wang Yeshua zombar com desdém. Então, o braço de Wang Yeshua estendeu-se rapidamente, pegou o cristal preto colocado no chão e bateu-o no chão. Não! A consciência do professor Trevor gritou agonizantemente, observando o cristal negro se estilhaçar sob o esforço de Wang Yeshua. Quando o cristal negro se quebrou, a consciência de Trevor parecia estar sofrendo de desmembramento. Uma força de sucção sugou diretamente sua consciência. Mas num piscar de olhos, o professor Trevor perdeu a liberdade das algemas de seu corpo e voltou ao atoleiro novamente, o velho e o fraco dele. Era como uma prisão em ruínas. Não. Quando ele abriu os olhos, o ângulo de visão retornou à visão normal de um corpo humano. O professor Trevor estava pálido neste momento e sentia uma dor de cabeça formigante. Ele sabia que isso resultou de um uso mal-sucedido da técnica secreta e foi rechaçado pela técnica secreta. Para Wang Yeshua, naquela época, ele não era tão ameaçador quanto uma criança com um pé de cabra. Olhando para os olhos condescendentes e indiferentes de Wang Yeshua, o professor Trevor sabia que havia falhado completamente, mas não se conformou com o fato de tudo isso ter acontecido tão rapidamente. Estava tão perto do sucesso. Como você sabe? O professor Trevor era como uma vela fugaz ao vento neste momento. Sua vitalidade sofreu muito devido a este evento. Vendo o olhar relutante do professor Trevor, Wang Yeshua balançou a cabeça. Ele não disse nada, mas se abaixou e estendeu a mão para tocar o botão no ombro do casaco do professor Trevor. Sob o olhar inexplicável do professor Trevor, Wang Yeshua arrancou o botão de seu ombro e o abriu. Bisbilhoteiro. O professor Trevor viu claramente o que havia no botão quebrado. Sua expressão estava um pouco aliviada, mas também um pouco amarga. Esse cara está no controle do meu paradeiro o tempo todo. Professor, você esqueceu qual é o meu trabalho? Wang Yeshua disse indiferentemente. Compartilhamos o livro dos mortos. Você acha que não limitei sua liberdade por causa de sua capacidade de traduzir este livro? O que você quer? O rosto do professor Trevor estava pálido. Neste momento, ele só esperava negociar com Wang Yeshua. Afinal, só ele poderia interpretar o livro dos mortos. Ele apostava que Wang Yeshua não ousaria matá-lo. Livro dos mortos envolve muitas pessoas. Pessoas comuns não deveriam possuir esse tipo de poder. Os olhos de Wang Yeshua estavam frios. Uma vez que esse tipo de poder extraordinário seja adquirido pelos humanos, isso se traduzirá em mais crimes, assim como Cão Yu naquela época. Professor Trevor, originalmente eu tinha algumas reservas a seu respeito. Eu estive esperando você conspirar contra mim. Infelizmente você ainda não consegue conter sua ganância no final. Isso acontece com você, professor que estudou até o ensino superior, e muito menos com quem sofreu injustiças na sociedade. Não posso permitir que este poder vaze e coloque esta sociedade e este país em perigo. Então, sinto muito. Você vai me matar. A voz do professor Trevor gritou de medo. Wang Yeshua disse calmamente. Estou removendo os fatores de perigo. Trevor disse apressadamente. Só eu posso interpretar o livro dos mortos. Se você me matar, você não saberá seu verdadeiro segredo. Wang Yeshua balançou a cabeça. Não importa. Eu verifiquei pessoalmente a autenticidade do livro dos mortos. Haverá mais talentos para interpretar o livro dos mortos no futuro. Nunca subestime as elites do nosso país. O que você pode fazer, nós podemos fazer o mesmo. O professor Trevor ficou surpreso. Ao ouvir o tom de Wang Yeshua, ele riu de repente. Não esperava que você fosse tão leal ao país. Ha ha ha. Estúpido. Idiota. O que o país pode te dar? Seu idiota. Isso não me deu nada. Wang Yeshua estendeu a mão e agarrou a cabeça do professor Trevor, torcendo-a vigorosamente. O pescoço do professor Trevor estava torcido sob um asterisco rachar. Asterisco. Wang Yeshua disse fracamente, este país me criou. Isso é o suficiente. Os olhos do professor Trevor se arregalaram após sua morte com indícios de ressentimento e ódio. Wang Yeshua balançou a cabeça, largou o cadáver do professor Trevor e franziu a testa, pensando em como lidar com a morte do professor Trevor. No entanto, o policial veterano que guardava o necrotério do lado de fora estava hipnotizado. Ele destruiria o vídeo de vigilância depois de sair. Com isso, tudo foi tratado com perfeição. Como mestre em investigação criminal, Wang Yeshua lidou com as evidências instintivamente. Desde que tive a ideia, devo fazê-lo rápido. Quaisquer atrasos criarão mais variáveis. Wang Yeshua empacotou tudo rapidamente e apagou os vestígios da cerimônia esculpidos no chão e, finalmente, ergueu o corpo do professor Trevor e caminhou em direção à porta do necrotério. Mas quando ele colocou a mão na maçaneta da porta, ficou atordoado. A porta está trancada. Como poderia estar trancado? Wang Yeshua girou a maçaneta da porta com muita força inconscientemente. Não desperdice seu esforço. Eu tranquei. Você não pode sair. Ao mesmo tempo, uma voz trêmula veio de fora da porta até os ouvidos de Wang Yeshua. Era a voz do velho policial que deveria estar hipnotizado. Wang Yeshua, eu vi você matar alguém. Você não pode escapar. Entregue-se.
O velho policial disse nervoso nessa hora. Wang Yeshuan respirou fundo neste momento e sentiu apenas frio. Em primeiro lugar, a temperatura nesta morgue já era relativamente baixa. Em seguida, ele sentiu uma sensação de crise. Este velho policial está hipnotizado. Este tipo de hipnose não deve ser resolvido por si só. Como ele acordou? Não havia dúvida de que ele seria acusado de assassinato com base em evidências conclusivas se não conseguisse escapar. Pior ainda, esta era a casa de Maoudi. Em suma, esta foi a pior situação. A mente de Wang Yeshuan correu solta, pensando rapidamente nas contramedidas. Do lado de fora da porta do necrotério, o velho policial olhava nervoso para a porta neste momento. Embora estivesse trancado, ele ainda se sentia inseguro, então trouxe uma mesa ou algo assim e bloqueou a porta. Inesperadamente, quando estou prestes a me aposentar, pego um assassino. Não tenho conseguido nada na minha vida. Vou me aposentar na fama? O velho policial ficou emocionado. Ele não sabia dizer se estava com medo, nervoso ou excitado. Ele naturalmente não percebeu que um fantasma estava olhando para esta cena atrás dele de maneira interessante. Ouviu-se a risada cínica inaudível aos seus ouvidos. Hehehe. Descubra o que acontece a seguir obtendo acesso antecipado aos capítulos com o Patreon. Confira também o objetivo da comunidade em nosso Patreon. Obrigado pelo apoio. Clique aqui para acessar nossa página no Patreon. Livro 9, capítulo 157. Perdido, parte 1, Clube Comercial de Trafford. Abrir a porta. Depois de pensar um pouco, Wang Yeshuan gritou abertamente na porta do necrotério. Nem pense nisso. Você matou alguém. Eu nunca vou abrir esta porta. Quando o velho policial ouviu as palavras de Wang Yeshuan, ele ficou ainda mais nervoso. Eu não me importo. Isso está fora do meu alcance. Você só precisa abrir a porta. Você não estará envolvido. Wang Yeshuan disse calmamente. Você deveria conhecer minhas origens. Estou em uma missão especial. Isso faz parte da missão. Missão? Que missão? Assassinato? O velho policial balançou a cabeça. Certo. Como você entrou? Porque eu não sei. Sorrateiro. Você deve ter algo escondido. O quê? Essa pessoa é estrangeira. Abra a porta. Se você não abrir a porta, você não poderá assumir a responsabilidade. Wang Yeshuan bufou friamente. Seu tom parecia indiscutível. Quando a velha polícia ouviu isso, seu coração estremeceu. Ele quase ficou com medo a ponto de mover os móveis que bloqueavam a porta. Não posso cuidar disso. Sinto muito. Como o antigo policial foi designado para esse posto sem possibilidade de promoção, ele tinha o hábito de evitar assumir a culpa para se proteger. Ele não assumiria simplesmente qualquer responsabilidade. Vou reportar ao meu superior. Você. Wang Yeshuan cerrou os dentes. Nesse momento, por mais calmo que estivesse, ele quase explodiu de raiva. Neste incidente, ele não conseguiu se explicar com clareza, independentemente da narração. Além disso, ele não poderia contar a verdade aos policiais comuns que vigiavam o necrotério. Mesmo que ele dissesse isso, as pessoas só o considerariam enlouquecido. Ah, oficial mãe, por que você está aqui? De repente, Wang Yeshuan ouviu o velho policial do lado de fora gritar com uma pitada de surpresa. Quando Wang Yeshuan ouviu as palavras, seu coração afundou imediatamente. Afinal, ele só tinha chances quando se tratava de lidar com a velha polícia. Mas se fosse Maoudi, a situação era naturalmente diferente. Por alguma razão, a relação entre ele e o oficial Ma era desarmônica. Maoudi não gostava dele em muitos aspectos. Então, como o oficial Ma poderia facilmente deixá-lo escapar neste momento? O oficial Ma era mediano, mas mesquinho e vingativo. Wang Yeshuan percebeu que não tinha esperança de se convencer. Ah, estou saindo do trabalho, então venho dar uma olhada. O que há de errado? O que está acontecendo que faz você entrar em pânico? A voz de Maoudi veio do lado de fora da porta. Ele ainda não estava claro sobre o que aconteceu aqui. O oficial Ma não sabia o que estava acontecendo. Ele planejou originalmente acompanhar a senhora Ma para um jantar romântico esta noite. Com a boa notícia do segundo filho, pretendia acender a paixão da juventude com a esposa. Se não fosse por Lin Feng mencionar que viu Wang Yeshuan entrando furtivamente no necrotério, o oficial Ma não teria chegado a um lugar tão desfavorável. Espero que vir a este lugar não me dê azar e não afete o jantar com minha esposa mais tarde. Como o oficial Ma ainda estava preocupado com seus pensamentos, o velho policial que guardava o necrotério proferiu palavras que deixaram o queixo do oficial Ma no chão. Oficial Ma, há um assassinato lá dentro. O oficial Wang, do departamento provincial, matou alguém lá dentro. Ele matou um estrangeiro. Ah, você está dizendo que o velho Wang matou alguém. Maoudi assentiu, não é grande coisa. Espere, o que você disse? Vendo Maoudi olhando horrorizado, o velho policial disse apressadamente. Wang Yeshuan matou alguém no necrotério. Eu vi com meus próprios olhos. Há também um vídeo para testemunhar. Foda-se. Qual é a situação? Maoudi lamentou, olhando inexplicavelmente para a porta do necrotério que estava reforçada com móveis. É a verdade. Assim que o oficial Ma ouviu a notícia, ele caminhou apressadamente até Lin Feng, verificando essas declarações através da tela de monitoramento. Neste momento, Lin Feng virou a cabeça em estado de choque. Oficial Ma, olhe. No vídeo, Wang Yeshuan, que estava sentado no chão, levantou-se de repente. Então, ele jogou algo no chão e disse algumas palavras que assustaram o velho estrangeiro. Mais tarde, ele assassinou violentamente o estrangeiro. Foi um assassinato flagrante. Wang Yeshuan, você matou alguém?
Mesmo que o vídeo tenha mostrado isso claramente, Maold inconscientemente olhou para a porta e perguntou com uma voz profunda. O oficial Ma teve rixas com o oficial Wang o tempo todo, mas ele não podia negar que o oficial Wang era admirável em seu trabalho. Instintivamente Maold não acreditou que esse cara fosse cometer um assassinato. Dando um passo para trás, o oficial Wang estava frio e orgulhoso, mas ele era proficiente com um futuro brilhante pela frente. Se ele não enlouquecesse, por que mataria alguém para arruinar sua natureza? Contudo, fez-se ao interrogatório de Maold, não houve resposta na morgue. Se não fosse o cadáver de Wang Yueshua e do professor Trevor ainda estar no vídeo de vigilância neste momento, Maold pensaria que não havia ninguém no necrotério. Eu vou me render. Enquanto o clima estranho permeava, Wang Yueshua disse lentamente para Maold e Lin Feng. Ele cometeu o assassinato. Maold e Lin Feng se entreolharam. Ambos viram o choque e a confusão nos olhos um do outro. A moeda continuou girando entre suas mãos. No último assento do segundo andar do ônibus turístico da cidade, o jovem de olhar consternado estava encostado na janela, olhando para um outdoor que passava à sua frente. Como era véspera de Natal, poucas pessoas estavam sentadas no ônibus turístico naquela época. Os passageiros estavam em pares ou grupos. No entanto, isso não significava que o ambiente estivesse silencioso. Pelo contrário, os arredores ainda eram barulhentos. O tráfego na estrada era como água corrente. Liu Zixin sentiu um pouco de frio. O leve frio começou a se espalhar pelas solas dos pés, mas ainda era suportável. Na verdade, vivendo nesta época, até mesmo os mendigos ou moradores de rua na estrada eram um tanto resistentes ao frio porque as roupas não eram realmente escassas. Mas ele ainda tinha a sensação de estar nu. Liu Zixin não gostava que a véspera de Natal fosse um feriado de cultura estrangeira. Afinal, seu pai o enviou para estudar no exterior há muitos anos. Nesse período, ele celebrou diversas vésperas de Natal diferentes. Em comparação com países estrangeiros, ainda parecia faltar alguma coisa no Natal, embora o clima ainda estivesse ótimo. Provavelmente foi mais um festival para jovens. Mas este era um feriado para a família comemorar junta. De repente, ele levantou a moeda girando entre os dois dedos. A moeda subiu e caiu em sua palma. Então, a outra palma rapidamente a cobriu. Cabeça ou cauda? Liu Zixin não abriu a palma da mão para dar uma olhada, mas seu rosto ficou feio. Finalmente, ele removeu lentamente a palma da mão e olhou para a moeda. Ele apenas olhou para ele e encostou a cabeça na janela do ônibus novamente. A moeda começou a girar novamente entre seus dedos. Foi a 37ª tentativa. Mesmo que ele adivinhasse que seriam caras em todas as tentativas, ele não conseguiu acertar 37 vezes seguidas. Sua sorte despencou terrivelmente. Havia um engarrafamento à frente, cuja causa parecia ser um acidente de carro. Liu Zixin suspirou lentamente, sentindo apenas que sua cabeça estava um pouco pesada. As feridas em seus ouvidos ainda pareciam desconfortáveis. Tudo foi terrível. Isso foi especialmente verdade depois de ter passado o dia de ontem no salão de jogos, derrotando todos os adversários e superando os perigos. Parecia que ele tinha o favor divino naquela época, mas apenas o azar o cercava neste momento. Liu Zixin sentiu que seu horário nobre havia acabado, com apenas o declínio o aguardando. Descubra o que acontece a seguir obtendo acesso antecipado aos capítulos com o Patreon. Confira também o objetivo da comunidade em nosso Patreon. Obrigado pelo apoio. Clique aqui para acessar nossa página no Patreon. Livro 9, capítulo 157. Perdido, parte 2, Clube Comercial de Trafford. Ele começou a jogar a moeda para a 38ª tentativa novamente e murmurou em seu coração. Depois de revelar suavemente a palma da mão, descobriu-se que era a cauda. Infelizmente, seu desejo não se tornaria realidade. Foi a 39ª tentativa. Quando a moeda voou para o ar, houve um zumbido. Mas o som foi imediatamente superado pelas buzinas dos veículos ao redor. Cabeças. TSK, ainda da coroa. Liu Zixin levantou-se sem expressão e optou por descer neste lugar. O motorista não o impediu. Na verdade, várias pessoas no primeiro andar do ônibus já haviam descido ainda mais cedo. Motorista, a que distância estou ao sul da White Cloud Road? Liu Zixin virou a cabeça e perguntou antes de descer do ônibus. Você está andando até lá? Não é longe. Provavelmente levará 10 minutos. O motorista respondeu casualmente. Havia um pequeno e famoso café ao sul da White Cloud Road, que era o destino de Liu Zixin. Como disse o motorista, faltavam apenas 10 minutos. Liu Zixin chegou rapidamente à frente do café. Era popular entre o pequeno círculo dos ricos. Embora o preço fosse alto, muitos jovens ainda estavam dispostos a passar uma noite tão especial. Liu Zixin entrou pela porta. Um garçom que se aproximava estava prestes a oferecer um guia, mas ele balançou a cabeça e recusou. Ele apenas caminhou direto em uma direção. Não havia códigos de vestimenta rígidos para acentuar a qualidade luxuosa deste lugar. Não havia nenhuma regra determinando que era preciso usar roupas formais para entrar. Liu Zixin passou por várias mesas e finalmente chegou ao canto. Uma mulher estava sentada aqui cedo, usando óculos escuros, pedindo uma xícara de café. Ela olhava a hora no telefone de vez em quando, como se estivesse esperando por alguém. Ela gradualmente ficou ansiosa até a chegada de Liu Zixin. A mulher teve uma visão clara desde que Liu Zixin se aproximou à distância. Ela rapidamente tirou os óculos escuros. Liu Zixin finalmente foi até ela. Ele hesitou por um momento antes de dizer. Opa, houve um engarrafamento. Sente-se primeiro. A mulher disse apressadamente em voz baixa.
Depois que Liu Zixin se sentou, ela disse apressadamente: qual é o problema? Não tenho muito tempo. Menti para minha mãe que precisava cuidar de alguns assuntos domésticos, então saí. Tenho que voltar rapidamente. Liu Zixin olhou para a mulher à sua frente. Era sua esposa. Liu Zixin estava de mau humor. Ele não tinha grandes esperanças de que essa mulher o visse, mas mesmo assim fez um telefonema. Inesperadamente, ela ainda concordou em se encontrar. Liu Zixin tinha milhares de palavras presas na garganta neste momento. No final, Liu Zixin sorriu amargamente. Obrigado por ter vindo me conhecer, pensei. A mulher fez uma expressão complicada. Ela mudou ligeiramente o olhar e suspirou sob o olhar de Liu Zixin. Afinal, éramos casados. Não tenho sangue frio. Nosso filho está muito bem, mas recentemente tossiu um pouco à noite e não consegue dormir. A mãe disse que esta criança sofre de tosse convulsa. Precisamos tratar a doença lentamente. Liu Zixin sorriu e disse: quando eu era criança, minha saúde era ruim. Esse garoto é igual a mim, mas vai se acostumar com a tosse e vai melhorar quando crescer. A criança acabou de se exercitar mais. Mas eu normalmente não vejo você se exercitando. A mulher tinha um sorriso natural e calmo, mas esse sorriso desapareceu rapidamente. Liu Zixin sentiu que ainda existia uma paixão entre ele e sua esposa. De repente ele entendeu que mesmo que perdesse a qualificação para ter carinho familiar, sua esposa o tratava com mais do que apenas carinho familiar. Talvez o amor ainda existisse, mas o que ele fez no passado os decepcionou. Então ele fechou a porta silenciosamente e se escondeu. Não vamos falar de mais nada. Por que você me convida para sair hoje? Minha mãe está bem? Liu Zixin pensou um pouco e então perguntou de repente. Está tudo bem, mas ela não tem conseguido comer muito recentemente. Os assuntos da empresa a sobrecarregam. A mulher balançou a cabeça. Eu costumava pensar que minha mãe era apenas uma jovem que não sabe nada. Não esperava que ela assumisse o comando da empresa novamente. Seus meios são duros. Ela não parece a mesma pessoa. A empresa cresceu hoje com o trabalho árduo da minha mãe e do meu pai. Liu Zixin balançou a cabeça. Ela é uma mulher forte, mas depois que ela me teve quando era bebê, ela mudou lentamente. Mas eu sempre a decepcionei. A mulher de repente olhou para Liu Zixin, cerrou os dentes e disse: Zixin em suas orelhas? Liu Zixin abaixou um pouco o chapéu e balançou a cabeça. Mamãe ainda tem o coração mole. A mulher baixou a voz. Talvez ela fique com raiva de você desta vez, então ela quer lhe dar uma lição. Mesmo o leão implacável não come seus filhotes, muito menos ela é sua mãe biológica. Depois de um tempo, quando a mãe se acalmar, eu posso. Ela nunca tinha visto Liu Zixin em um estado tão desolado. Ela não sabia se tinha uma ilusão. Este homem que dormia ao lado do travesseiro dela parecia ter 10 anos depois de alguns dias de ausência. PT. Isso será ótimo. Liu Zixin assentiu suavemente. Se isso pudesse acontecer, seria naturalmente o melhor. Acontece que só ele sabia que isso era impossível. Como as coisas que ele vendeu poderiam permanecer? Ele sentia algumas das emoções remanescentes de sua esposa em relação a ele e não estava disposto a deixá-la muito desapontada e com dor. Talvez, nos pensamentos de sua esposa, ele fosse perdoado pela senhora Liu um dia e virasse uma nova página. Ele voltaria para a casa de Liu e viveria feliz para sempre. Talvez as esposas tenham esse desejo em comum, certo? Neste dia especial, mesmo sabendo que tal desejo não se tornaria realidade, ele não queria apontar isso e deixar que isso se infiltrasse em seu sonho. A propósito, você pode colocar isso na conta da empresa? Liu Zixin empurrou lentamente um cheque para sua esposa. O valor do cheque surpreendeu sua esposa. Ela olhou para o marido de forma inconcebível, como se estivesse exaurindo a mente, tentando adivinhar onde ele conseguiu essa riqueza considerável. Não se preocupe, embora não seja uma fonte legítima, não será investigada. Liu Zixin disse suavemente. Você só precisa perguntar antes de obter o nome da conta. O Four Seasons Group não é uma empresa pequena. O dinheiro não é muito, mas trate-o como uma compensação pelo que devo ao longo dos anos. Com esse financiamento, acredito que a empresa se desenvolverá melhor. Vou sair primeiro. Liu Zixin se levantou e saiu. A esposa segurou o cheque e observou-o sair. Ela quis abrir a boca várias vezes para que Liu Zixin ficasse. Foi só quando as costas de Liu Zixin estavam prestes a desaparecer na frente da porta do café que ela se levantou de repente. Zixin. Liu Zixin fez uma pausa e finalmente empurrou a porta para sair. Liu Zixin saiu do café e olhou para a rua. Ele ouviu dizer que o ar no inverno deveria ser mais limpo, mas não viu muitas estrelas, até mesmo a ursa maior estava fraca. Ele riu de si mesmo e tirou a moeda do bolso. Com o movimento do polegar, a moeda giratória caiu em seu braço. Ele murmurou em seu coração. Cabeças. Quando ele abriu a palma da mão, ainda era o rabo. Esta foi a 53ª tentativa. Ele ainda perdeu no final. Descubra o que acontece a seguir obtendo acesso antecipado aos capítulos com o Patreon. Confira também o objetivo da comunidade em nosso Patreon. Obrigado pelo apoio. Clique aqui para acessar nossa página no Patreon. Livro 9, capítulo 158. Aqui está um CD do passado, parte 1, Trafford's Trading Club. Lang Yong. Saudações ao jovem mestre. Lang Wu. Saudações ao jovem mestre. Os dois lobos guerreiros ainda tinham rostos pálidos, mas os dois lobos guerreiros imediatamente se levantaram e cumprimentaram Zixin. Eles foram ensinados desde jovens a serem leais ao jovem mestre Zixin do clã do lobo ganancioso e a dedicar suas vidas a ela. Ótimo trabalho, pessoal!
Zixin olhou para os dois guerreiros do clã do Lobo Ganancioso com muitas emoções. Ela saiu do clã do Lobo Ganancioso do Planalto. Depois de várias reviravoltas, ela só ficou com esses dois guerreiros feridos. Sua missão terminou terrivelmente. Os guerreiros do clã Lobo Ganancioso estavam contando a Zixin o que aconteceu depois da batalha na margem do rio naquele dia. Depois de ouvir que o jovem mestre Zixin estava gravemente ferido, eles não puderam deixar de se culpar. Irmão Vinchazer, obrigado por salvar meu jovem mestre. Lang Yong olhou para o ansioso Vinchazer parado atrás de Zixin neste momento, mostrando um sorriso agradecido. No futuro, você será o irmão do meu Lang Yong. Se você estiver com problemas, irei em seu socorro. Se você não fizer coisas que são desfavoráveis ao clã do Lobo Ganancioso, eu assumirei tudo neste mundo para você. Por um lado, ele estava grato a esta pequena fera demoníaca por ajudar o jovem mestre. Uma gentileza tão grande merecia o reembolso do Greed Wolf Clan. Por outro lado, Lang Yong avaliou a aparência de Vinchazer como uma criança demoníaca. Tal criança não provocaria nada. Ele se vangloriou sem reservas e sem estresse. Vinchazer olhou para Lang Yong surpreso. Você pode arcar com tudo? Quando ele enfrentou esses membros do clã Lobo Ganancioso, seu humor ficou complicado. Ele ativou a herança do Greed Wolf Star, embora demorasse algum tempo para digeri-lo. Vinchazer estava claro sobre a relação entre o Greed Wolf Clan e o Greed Wolf Star a partir do conhecimento que ele conseguiu resolver. O Greed Wolf Clan era o guardião do Greed Wolf Star. Jovem Mestre Zixin foi um nome herdado por gerações no clã Lobo Ganancioso, que tinha o status mais alto entre o clã Lobo Ganancioso. Mas isso também foi limitado apenas ao clã do Lobo Ganancioso. Se Zixin era como o imperador no Greed Wolf Clan, Greed Wolf Star era a fé do Greed Wolf Clan. O jovem mestre Zixin foi o sacerdote de cada geração do Greed Wolf Star. Vinchazer até acreditava que desde que provasse que era o atual Greed Wolf Star, fosse Zixin ou os Wolf Warriors, a atitude deles em relação a ele mudaria muito. Na antiga herança de memória da Greed Wolf Star existia essa memória. Na era próspera da raça das bestas demoníacas, centenas de milhares de guerreiros do clã do Lobo Ganancioso se curvaram ao lado da estrela do Lobo Ganancioso e fizeram um gesto de submissão. Cada geração de Greed Wolf Star vigiava todos os seres como um ser superior. Embora não fossem tão bons quanto o verdadeiro dragão da Terra Divina, eles não ficaram muito atrás. Greed Wolf Star era a fé do Greed Wolf Clan, como um totem. Se Greed Wolf Star emitiu o comando, o Greed Wolf Clan ainda se atreveu a conquistar o mundo. Mesmo diante do verdadeiro dragão da Terra Divina, eles não seriam nada tímidos. Na memória da herança da Greed Wolf Star, havia um registro de uma geração particular de Greed Wolf atacando o verdadeiro dragão da Terra Divina da mesma geração. O clã do Lobo Ganancioso era um clã destemido que valorizava mais a glória do que a vida. Vinchazer de repente lembrou-se do acordo anterior com Mu Xiaofei, embora fosse por natureza uma piada. Quando ele e Mu Xiaofei pudessem representar as duas raças. O clã do Lobo Ganancioso era uma das principais linhagens do antigo clã das bestas demoníacas. Enquanto Vinchazer revelasse sua identidade como Greed Wolf Star, ele teria a chance de entrar no pagode dourado do clã das bestas demoníacas da Terra Divina. Irmão Vinchazer! Irmão Vinchazer! A voz de Lang Yong zumbiu. Hein? O quê? Vinchazer ficou surpreso por um momento, mas recordou seus pensamentos com vergonha. Quando Lang Yong e Lang Wu viram isso, não puderam deixar de sorrir. Esta pequena fera demoníaca provavelmente não esperava que a vida fosse fácil e ficou um pouco assustada quando recebeu nossas promessas. No entanto, ele provavelmente está dominado pela excitação. Lang Yong tossiu levemente. Irmão Vinchazer, naturalmente levamos a sério nossas promessas anteriores. Mas também espero que você não crie problemas de forma arrogante por causa disso. Se você fizer algo antiético, nós dois não iremos perdoá-lo. Vinchazer riu sem jeito, subconscientemente suprimindo o desejo de provar que ele era Greed Wolf Star. Bem, Vinchazer ainda é apenas uma criança. Zixin disse calmamente e então ordenou. Lang Yong, Lang Wu, vocês dois continuam se recuperando de seus ferimentos aqui, mas preciso ver o jovem mestre Long pessoalmente. Depois de chegar a este hospital veterinário, Zixin soube por Lang Yong que o verdadeiro dragão da Terra Divina não estava lá. Em vez disso, o jovem mestre Long estava no escritório. O jovem mestre Long parecia ter um relacionamento profundo com o mestre da Terra Divina Long, até mesmo suspeito de ser filha ilegítima de mestre Long. Zixin não se atreveu a negligenciar um figurão tão importante. Ela se lembrou de seus pensamentos e humor, pronta para visitá-la. Se não houver mais nada, você pode fazer o que quiser. Zixin abriu a porta e saiu. Depois de dar um passo, ela se lembrou da promessa que Lang Yong havia feito ao Vinchazer. Ela pensou sobre isso por um momento e de repente tirou um pequeno pingente de jade. Aqui, pegue este pingente de jade. Se você tiver alguma dificuldade no futuro, você pode levá-lo para o Planalto. Meu clã do Lobo Ganancioso irá protegê-lo naturalmente. Ah, não. Vinchazer originalmente queria recusar, mas ele aceitou depois de lembrar que Zixin era uma pessoa firme. Não que Vinchazer quisesse se abrigar no Greed Wolf Clan, mas este pingente de jade parece ser algo que Zixin colocou perto dela. Zixin não sabia o que Vinchazer estava pensando. Depois de arrumar um pouco suas roupas, ela caminhou lentamente em direção a um escritório na direção que Lang Yong instruiu. Observando Zixin partir e lembrando do que ela acabará de dizer, Vinchazer suspirou novamente em seu coração.
Parece que ainda sou uma criança aos olhos de Zishin. Se eu provar que sou Greed Wolfstar, Zishin naturalmente terá uma atitude completamente diferente em relação a mim, certo? Mas não é isso que eu quero. Enquanto isso, no escritório, uma xícara de café foi preparada e um cigarro foi aceso. Uma garotinha se apoiou na mesa como uma preguiçosa, semicerrando os olhos para ver o vídeo de vigilância. Ela segurou a barriga e riu, observando a conversa entre o clã do lobo ganancioso e o Vinchazer. Esses idiotas. Se eles souberem que Vinchazer é o atual Greed Wolfstar, suas expressões faciais serão engraçadas. Mas vendo Zishin caminhando lentamente em direção ao escritório na tela, a menina não pôde deixar de ficar irritada. Aqueles dois lobos guerreiros eram musculosos e simplórios. Foi fácil enganá-los. Mas o jovem mestre Zishin do Greed Wolf Clan deve ser espirituoso. A batida na porta veio logo depois. Long Shiru franziu a testa, cutucando as contas deixadas por Gikiani na lateral da mesa com os dedos, finalmente dissipando a ideia de usar as contas. Foi um sacrifício muito grande usar seu sangue para conhecer o jovem mestre Zishin do clã do lobo ganancioso. Com licença, o jovem mestre Long está aí? Enfrentando a voz levemente respeitosa de Zishin do lado de fora da porta, Long Shiru pigarreou. Ela rapidamente guardou o cinzeiro sobre a mesa antes de dizer calmamente, entre. O velho Liu abaixou a cabeça, olhando seriamente para os documentos sobre a mesa. Foi difícil ser o líder de uma delegacia. Além disso, ele não era alguém que abusava de sua alta posição e não fazia nada o dia todo. Pelo contrário, era comum que ele fizesse horas extras todos os dias até as 10 da noite. Descubra o que acontece a seguir obtendo acesso antecipado aos capítulos com o Patreon. Confira também o objetivo da comunidade em nosso Patreon. Obrigado pelo apoio. Clique aqui para acessar nossa página no Patreon. Livro 9, capítulo 158. Aqui está um CD do passado, parte 2, Trafford's Trading Club. Os líderes tiveram seu quinhão de amargura com os subordinados sem necessariamente saberem disso. Ouvi dizer que esta noite é véspera de Natal. Devo voltar para acompanhar meu filho mais cedo? O velho Liu teve a sorte de ter um filho na velhice. O filho era precioso para ele. Justamente quando pensou sobre isso, o velho Liu viu Maoji entrar com um rosto sombrio. Qual é o problema? Ele não pediu licença e saiu mais cedo do trabalho para acompanhar a esposa? Maoji ficou sentado sem dizer uma palavra, olhando para o velho Liu com uma cara feia. O velho Liu não sabia há quanto tempo não via Maoji com essa expressão. Seu coração tremeu ligeiramente. Vou sair do trabalho em breve. O velho Liu levantou-se rapidamente e empacotou os documentos. Vamos conversar amanhã. Ah, não. Podemos conversar sobre isso na próxima semana. Não estou livre amanhã. Eu tenho uma reunião. Sentar. Maoji bateu na mesa. Calma. Podemos conversar. Acabei de comprar esta mesa no mês passado. É caro. O velho Liu olhou para Maoji com medo e disse fracamente. Foda-se. Maoji ficou sem palavras, olhando para o caráter tímido desse cara. Mesmo assim, Maoji ainda sabia que o velho Liu havia sido útil. Caso contrário, a vida ficaria mais exigente. Oficial Ma suspirou imediatamente. Ele olhou para o velho Liu e disse solenemente. Velho Liu, provavelmente não poderemos sair do trabalho hoje. Por quê? Você não quer acompanhar sua esposa para jantar? Maoji revelou. Wang Yueshuan matou alguém. É apenas um assassinato. Pessoas são mortas todos os dias. Qual é o problema? Espere, quem foi? Wang Yueshuan. Maoji disse uma palavra de cada vez. Ele cometeu assassinato no necrotério. Nós o subjugamos. O velho Liu desabou na cadeira de susto. A hora no leste era sempre anterior à hora no oeste. No leste, quando a hora da noite chegava silenciosamente, algumas áreas ainda podiam estar durante o dia no oeste. Em uma estrada tranquila em um país estrangeiro, Tujiakin, vestido com roupas simples e comuns, andava de bicicleta lentamente. Enquanto ouvia música em seu telefone, ela cantarolava uma melodia simples no lazer. Havia muitas coisas na cesta na frente da bicicleta. Logo depois, a bicicleta parou em frente a uma pequena mas distinta mansão. Na frente da mansão, havia uma pequena placa de madeira Angel Velfari Institute escrita nela. Esta mansão acomodou muitas crianças desabrigadas ou abandonadas. Há cerca de meio ano, esta mansão ainda estava vazia e agora era o lar de muitas crianças sem abrigo. Veio do esforço de Tujiakin e sua irmã Tujiaya. Eles só queriam fazer algo, talvez para um bem maior, ou talvez esse tipo de vida fosse muito melhor. Tujiakin abraçou o conteúdo da cesta da bicicleta e foi até a caixa de correio em frente à mansão. Ela tirou o conteúdo da caixa de correio e caminhou em direção à mansão. No pátio externo da mansão, um grupo de crianças estava sentado ao lado de uma mulher segurando um violão. Eles estavam cantando baixinho. Irmã Jiakin. As crianças perceberam que Tujiakin havia retornado imediatamente e rapidamente se reuniram. As crianças sabiam que Tujiakin saiu hoje para comprar comida deliciosa. Esta noite, eles preparariam a ceia de Natal. Vem aqui. Vamos dividir esses doces primeiro. Mas você deve seguir as regras. Você não pode levar como excedente. Entendeu? Tujiakin sorriu feliz e largou a caixa contendo os doces. Ela deixou as crianças separarem os doces e depois começou a organizar a colheita de hoje. O que você comprou? Tujiaya sorriu e veio para o lado da irmã com o violão. Comprei muitas coisas ótimas. Tujiakin não olhou para trás. O dono da mercearia da cidade também me deu uma garrafa de pinhões. Podemos beber alguns à noite. A irmã sorriu.
Ela nunca imaginou ter uma vida assim antes. Foi uma vida com realização. Ei, o que é isso? Tujiaya viu uma pequena caixa entre a pilha de itens. Estava amarrado com uma fita, aparentemente uma caixa de presente. De quem é esse presente? Ah, um presente? Tujiakin pareceu surpreso. Acho que peguei na caixa de correio. Não sei quem enviou. Tujiaya sorriu e disse, talvez seja da cidade. Vamos abri-lo e dar uma olhada. Com a abertura deste orfanato, muitas pessoas na cidade tornaram-se amigas das irmãs estrangeiras e muitas vezes enviaram presentes. Hoje foi Natal. Não foi uma grande surpresa receber presentes. A irmã Tujiakin abriu lentamente a caixa. Minha irmã ficou um pouco curiosa e perguntou, o que tem dentro? Irmã, é um CD. Tujiakin piscou os olhos. Seu rosto estava cheio de dúvidas. Ela tirou cuidadosamente o CD da caixa intrigada. Mas irmã, você já viu esse álbum? Tujiakin estava naturalmente familiarizada com todos os álbuns que sua irmã lançou, fosse um álbum de música digital ou um álbum em CD. No entanto, o álbum em CD era algo que ela nunca tinha visto antes. Então, naturalmente, ela ficou curiosa. Tujiaya franziu a testa e olhou mais de perto. Como esse CD poderia? Estranho, foi gravado antes de eu partir e ainda não foi finalizado, muito menos publicado? Irmã, podemos ouvir? Tujiakin perguntou de repente. Tujiaya assentiu. As duas irmãs entraram apressadas na mansão, pegaram o CD player e colocaram o CD. A melodia suave acompanhada pela voz feminina perfeita soou lentamente na casa vazia. Irmã, essa música é. Você escreveu. Você esqueceu? Tujiaya sorriu. É a primeira música que você criou em seu site. Queria surpreendê-lo, mas não esperava que não fosse publicada no final. Foi uma pena. Não é uma pena. Tujiakin sussurrou. Você pode cantar. Isso é o suficiente. Criança boba. As crianças foram até as irmãs uma por uma na casa. Todos ouviram em silêncio a cantoria no toca-discos. Irmã, você acha que este presente? Tujiaya gentilmente colocou um dedo nos lábios, gesticulando para não falar. O que eles precisavam fazer era manter silêncio sobre isso. Descubra o que acontece a seguir obtendo acesso antecipado aos capítulos com o Patreon. Confira também o objetivo da comunidade em nosso Patreon. Obrigado pelo apoio. Clique aqui para acessar nossa página no Patreon. Livro 9, capítulo 159. Mantenham-se no coração, parte 1, Clube de Negociação de Trafford. A velha Ma e o velho Liu estavam no escritório, fumando um cigarro após o outro. Excedeu em muito a capacidade do exaustor de refrescar o ar do escritório. O velho Liu jogou o cigarro que fumou até a metade no cinzeiro cheio de bitucas. Olhando para Maold disse, ele realmente disse isso? Maold acenou com a cabeça e disse, seus lábios estão selados. Ele apenas disse que tinha uma missão com ele. Naquela época, ele não teve escolha a não ser lidar com o velho estrangeiro naquela situação. Missão? Ele fez isso fora da situação. O velho Liu franziu a testa. O velho estrangeiro é um espião? Que tipo de missão Wang Yuexuan tem com ele? Eu irei até você se soubesse? Maold revirou os olhos. Não acho que ele esteja disposto a revelar nada. Seus lábios estão bem fechados. Além disso, ele também não tem medo. Não sei se ele está em uma missão especial. Wang Yuexuan é da província. Embora não tenhamos autoridade para interferir com ele, ele cometeu assassinato em nosso território. O velho Liu balançou a cabeça e perguntou de repente. Ele pediu alguma coisa? Como pedir para fazer uma ligação? Não. Maold balançou a cabeça e disse, assim que ele saiu do necrotério, eu imediatamente o prendi, revistei tudo em seu corpo e o tranquei. O que ele tem? O velho Liu perguntou curiosamente. Além disso, identificamos o velho estrangeiro? Encontrei o certificado de identidade do velho. Pedi a Lin Feng para verificar isso. Deve haver novidades em breve. Maold disse rapidamente. Quanto a ele, não encontrei nenhum item suspeito. Tem apenas carteira, chave, celular, etc. Tem também um livro esquisito. Além destas, há apenas uma pilha de pedras. Lin Feng disse que são cristais. Uma pilha de cristais? Livro? Que livro? Não sei. Deveria ser uma língua estrangeira. Oficial Ma encolheu os ombros. Com suas qualificações acadêmicas, ele só conseguiu reconhecer 26 letras inglesas. Maold disse de repente, a propósito, também assisti ao vídeo. Esse garoto e o velho estrangeiro estavam no necrotério como se estivessem bagunçando alguma coisa. Eles pintaram um padrão no chão e ficaram sentados por um longo tempo, como um ritual. Ritual? O velho Liu abriu bem a boca. Como um culto. Este velho estrangeiro é um terrorista? Os dedos do velho Liu tremeram. Foi natural chegar a esta dedução. Não muito tempo atrás, provavelmente antes da Semana Dourada, houve um caso cruel de homicídios em série no ginásio. O assassino capturado havia escapado. Foi rotulado como um ataque terrorista naquela época. Ele não sabia se esses dois incidentes estavam relacionados. Não tenho certeza. As informações que temos são muito poucas. Velho Liu, você acha que deveria ligar para a pessoa da província para perguntar? Maold perguntou severamente. O velho Liu lançou um olhar preocupado para Maold. Ele estava prestes a se aposentar da linha de frente. Ele acreditava no princípio da inação. Ele pretendia apenas viver sua vida com segurança, mas não queria enfrentar nenhum acontecimento importante. Mas esse assunto desviou seu caminho. Ok, você deveria sair primeiro. Vou fazer uma ligação, dar um relatório e reavaliar a situação. O velho Liu suspirou.
Sabendo disso com o personagem de Maold, ele sabia que estaria envolvido. Inesperadamente Maold saiu do escritório do velho Liu. Lin Feng correu e disse em pânico, mas notícias oficial Ma. Wang Yeshuan fugiu. O que? Os olhos de Maold se arregalaram. Você o deixou ir? Foda-se. Oficial Ma, você não pode me enganar assim. Então, diga-me, como ele escapou do centro de detenção? Eu testemunhei detido com meus próprios olhos. Maold ficou irritada. Lin Feng disse resignadamente, não sei. O guarda desmaiou do lado de fora da cela. Fui à sala de monitoramento para investigar. Infelizmente, todas as pessoas lá dentro também desmaiaram e os registros de monitoramento foram destruídos. E as gravações do assassinato? Maold perguntou apressadamente. A gravação de vigilância durante esse período também foi excluída. Lin Feng estava indefeso com isso. Vendo que Maold ficaria bravo, ele disse rapidamente, mas eu fiz uma cópia com antecedência só para garantir. Maold apertou a cabeça com força. Ele não pode fazer tanta coisa sozinho. Há mais alguém ajudando-o? Não deveria ser. Ele não veio aqui sozinho? Enquanto falava, Maold abriu a porta do escritório do velho Liu com uma expressão sombria. Ele viu o velho Liu franzindo a testa e olhando para ele. O velho Liu desligou o telefone e disse, os superiores queriam que escoltássemos Wang Yeshuan imediatamente. Se ele resistir no meio do caminho, podemos matá-lo a tiros. Mas ele escapou. Depois de olhar para trás, Wang Yeshuan imediatamente ajustou sua postura ao caminhar, tentando manter-se o mais calmo possível. Ele entrou em um táxi com calma. Depois de informar casualmente um destino ao motorista, ele fechou a porta. Ele fechou os olhos e recostou-se no banco de trás, ajustando a respiração. Ele quase saiu correndo da delegacia em uma velocidade típica de um esporte de 100 metros. Não é de admirar que Cão Will pudesse tirar as coisas da sala de evidências com calma, sem que ninguém percebesse mesmo até ele sair. Então, este é o misterioso poder mágico do Livro dos Mortos. A respiração de Wang Yeshuan gradualmente se acalmou. Então, ele começou a pensar em tudo o que aconteceu no necrotério. Na verdade, optar pela rendição não foi a melhor maneira de sair dos problemas. A melhor solução era usar o poder mágico para hipnotizar Maold e outros no local, destruir todas as evidências e até mesmo fazer Maold esquecer temporariamente o que aconteceu. Foi possível no início, mas ele recebeu uma ligação na época. Wang Yeshuan não sabia por que a ligação foi tão coincidente que aconteceu naquele momento. Vendo o nome exibido no identificador de chamadas, Wang Yeshuan aceitou a ligação. Chefe, qual é o problema? Acontece que estou com problemas agora. Por favor, encurte a longa história se puder. Wang Yeshuan sabia em seu coração que o Livro dos Mortos demoraria muito para ser explicado e não era o melhor momento para explicá-lo. Problema? Qual é o problema? Você precisa do meu apoio? Eu posso resolver isso. Wang Yeshuan respondeu rapidamente. Neste momento ele ainda planejava hipnotizar as testemunhas, sair e voltar ao escritório provincial para relatar o assunto. Isso é ótimo. A voz do outro lado da linha estava um pouco baixa. Wang Yeshuan, escute. Depois de resolver seus problemas atuais, quero que pare todo o seu trabalho imediatamente. Tenho uma missão importante para você. Que missão? Wang Yeshuan franziu a testa. Que momento? Wang Yeshuan não ficou preocupado, mas sim intrigado. Somente ele e a pessoa ao telefone conheciam esse ID do telefone. Era o único canal para os dois se comunicarem secretamente e a voz ainda era familiar. Onde você está agora? Você está na cidade onde foi designado da última vez? Ainda estou aqui. Tudo bem. Vá para este lugar o mais rápido possível. Preciso que você conheça alguém e deixarei essa pessoa esperar por você por 2 dias. O que você precisa fazer a seguir é cooperar incondicionalmente. O código secreto é, abrindo os olhos de repente, Wang Yeshuan olhou para a paisagem ao seu redor. Embora houvesse muitas coisas que ele não conseguia entender, ele decidiu ir primeiro ao local combinado e encontrar a pessoa arranjada para ele. Descubra o que acontece a seguir obtendo acesso antecipado aos capítulos com o Patreon. Confira também o objetivo da comunidade em nosso Patreon. Obrigado pelo apoio. Clique aqui para acessar nossa página no Patreon. Livro 9, capítulo 159. Mantenham-se no coração, parte 2. Clube de negociação de Trafford. Ele raramente ouvia o tom ansioso do chefe, a menos que algo importante acontecesse. Wang Yeshuan deu um tapinha no Livro dos Mortos que ele recuperou gentilmente. Ele agora havia escondido o livro em suas roupas. Como o livro tinha muito significado, ele nem ousaria expô-lo se não tivesse visto o chefe pessoalmente. Somente verificando pessoalmente esse assunto na frente daquela pessoa ele poderia explicar tudo. Ele também sabia que seus superiores não estavam unidos e ele tinha alguns inimigos lá. Senhor, quanto tempo até chegarmos à mansão Lanlin? Wang Yeshuan perguntou ao motorista em voz baixa. Isso é difícil de determinar, chefe. O motorista não olhou para trás. Veja o momento. Estamos na hora do Vash. Além disso, hoje à noite é véspera de Natal. Muitas pessoas estão saindo de casa para passear. A propósito, chefe, você está procurando diversão em algum lugar? Na verdade, estou um pouco cansado. Por favor, me ligue quando eu chegar, respondeu Wang Yeshuan superficialmente. Basicamente, Lu Qiu não esperava chegar na situação atual. O evento aconteceu como protagonista masculino de alguns romances populares na internet. Algumas mulheres bonitas seguiram o MC. Cada senhora carregava nas mãos os seus despojos de compras.
Para ser mais preciso, a colheita do subeditor Ren foi a mais frutífera. 1/3 disso foi o saque de Lizzie e lanches. A atenciosa empregada deveria reduzir o fardo de seu mestre. Assim, embora a subeditora Ren tenha dado um tapinha no peito e prometido que pagaria por tudo que quisesse comprar, a empregada ainda não escolheu nada. Por que ficou assim? Obviamente era para ser uma refeição, mas transformou-se em compras no shopping antes da refeição. Não me culpe. Como eu sabia que havia tantas pessoas comendo naquele restaurante? Tivemos que ficar na fila por 2 horas depois de entrarmos na fila. Ao dizer isso, Ren Zilin estava em uma joalheria. A vendedora deu algumas opções de escolha. Lizzie não parecia estar interessado nessas coisas. Em vez disso, ela estava esperando por seu parfait de frutas em frente a uma loja de chá com leite próxima. Quanto à empregada, ela folheava casualmente os armários de outras joalherias. Você não parece ter o hábito de usar joias? Lu Qiu olhou para as várias sacolas que colocou no chão. Se houvesse mais compras, ele teria que carregar isso no pescoço. Chefe Lu não queria que isso acontecesse, fosse espiritualmente ou fisicamente. Sim, não tenho hábito. Ren Zilin reclamou. Quem disse que comprei para mim? Comprei para você e... A propósito, esse colar parece bom? Não me olhe atordoado como um pedaço de madeira. Me dê alguns conselhos? Para ela? Lu Qiu ficou um pouco surpreso. Ren Zilin revirou os olhos e disse irritada. Ela é uma futura nora tão boa. Você tem alguma reclamação para eu dar algo a ela? É tão difícil escolher. Não acho que isso sirva bem nela. Quanto tempo eu poderia ficar com ela? Lu Qiu observou Ren Zilin em silêncio, se preocupando com as opções. Logo ele deixaria a cidade e demoraria um pouco para voltar. Na pretensão de estudar no exterior, Lu Qiu não sabia quais mudanças o clube traria para esta cidade. Mas uma coisa era certa, mais e mais clientes não humanos apareceriam no futuro, excluindo os clientes humanos anteriores. Muitas coisas incríveis aconteceram e ocorreram no mesmo lugar. Talvez isso atraia a atenção do mundo um dia. Sem dúvida, Lu Qiu poderia facilmente suprimir isso. Acontece que a alma de Ren Zilin era tão linda, lindo com 7 cores como um esmalte. Sim, os olhos de Ren Zilin brilharam de repente neste momento. Ela se levantou e puxou Yu Ye. Sob o olhar curioso da empregada, ela pegou um anel branco prateado da caixa de joias. Então ela colocou no dedo médio esguio de Yu Ye com um sorriso. Isso está certo. É isso. Yu Ye olhou para o mestre, apenas para ver Lu Qiu assentir gentilmente. Ela então aceitou. É claro que essas ações não se esconderam dos olhos atentos do subeditor Ren. Você é namorada dele ou trabalhadora? Você ainda precisa olhar para o rosto desse garoto quando pegar minhas coisas? Ren Zilin cantarolou, quer saber? Esse garoto é muito ruim. Eu tenho que ajudá-lo a dar um sermão nele corretamente. Vou valorizar este presente. Quando a empregada viu o presente, ela afastou os dedos. Ela colocou a mão no peito e disse suavemente. Essas palavras fizeram a raiva do subeditor Ren diminuir. Ela revirou os olhos, mas pegou outro anel da caixa de joias. Ela pegou a mão de Lu Qiu diretamente e colocou o anel. Você não pode reclamar que eu não te dou 2 presentes de Natal. Ren Zilin ergueu ligeiramente a cabeça. Lu Qiu olhou para o anel branco prateado preso em seu dedo, um pouco assustado. Ren Zilin agarrou a mão de Yu Ye e a mão de Lu Qiu neste momento, juntou-as e sussurrou. As coisas boas estão em pares. Esses anéis também estão em pares. Mantenham um ao outro no coração. Não se esqueçam disso. Em uma noite de inverno, as mãos de Ren Zilin agarraram as mãos de Lu Qiu e Yu Ye, deixando-as mais quentes. Onde você copiou a frase? Chefe Lu respirou fundo e disse algo que arruinou o romance. Tia Ren franziu os lábios atordoada, resistindo à vontade de bater violentamente em Lu Qiu. Em vez disso, ela empurrou os dois para fora. Vá e veja se é a nossa vez. Vou pagar as contas aqui. Senhorita Ren é tão legal. Esfregando os dedos lentamente no anel, a empregada caminhou ao lado do patrão. Lu Qiu cantarolou suavemente. Ele parou, virou-se para olhar para Yu Ye e sussurrou. Partiremos em alguns dias. Você Ye ficou um pouco surpreso. O plano original era celebrar o Ano Novo Chinês e sair depois que as aulas no Reino Unido reabrissem no próximo ano. Tinha se tornado muito antes. Mas a empregada não perguntou por quê. Ela apenas assentiu gentilmente. Descubra o que acontece a seguir obtendo acesso antecipado aos capítulos com o Patreon. Confira também o objetivo da comunidade em nosso Patreon. Obrigado pelo apoio. Clique aqui para acessar nossa página no Patreon. Livro 9, capítulo 160. 3 questões que levam ao desespero. Parte 1, Clube de Negociação de Trafford. Só quando conheceu o jovem mestre Long é que Zixin teve certeza de que o que Lang Yong e Lang Wu disseram era verdade. O jovem mestre Long parecia uma garotinha humana, mas exalava o ki espiritual do dragão ao mesmo tempo. Seu sangue de dragão não estava contaminado, mas continha um puro ki espiritual de dragão. Como jovem mestre do clã Lobo Ganancioso, a percepção de Zixin era muito mais nítida do que a de Lang Yong e Lang Wu. Ela não acreditava muito no argumento de Lang Yong de que o jovem mestre Long poderia ser o filho ilegítimo do verdadeiro dragão da Terra Divina. Comparada a essa especulação, Zixin tinha outras coisas ocupando sua mente. Na antiga herança do clã do Lobo Ganancioso, havia um registro do verdadeiro dragão da Terra Divina. Foi o resultado de um talento do clã do Lobo Ganancioso que desembainhou sua espada para o verdadeiro dragão da Terra Divina na longa história.
Consequentemente, o clã do lobo ganancioso tinha mais conhecimento sobre o dragão verdadeiro da Terra Divina do que outros clãs de bestas demoníacas durante esse incidente. O título verdadeiro dragão da Terra Divina não se referia diretamente à raça dos dragões. Portanto, sua diferença em relação ao antigo clã do dragão deveria ser reconhecida. Para ser mais preciso, o verdadeiro dragão da Terra Divina era a veia do dragão na Terra Divina. Uma veia de dragão que poderia suprimir a fortuna se estendeu por milhares de anos abaixo da Terra Divina. O verdadeiro dragão da Terra Divina nasceu desta veia do dragão. Eles foram selecionados como transportadores para vagar pelo mundo mortal e serem os guardiões da Terra Divina. Este jovem Mestre Long é o verdadeiro dragão da próxima geração? Se for esse o caso, Master Long está enfrentando algum problema agora? Young Master Long afirma ser o sucessor de Master Long. Do ponto de vista do Ki espiritual, temo que ela seja muito mais robusta do que Michelle Fei. Quando Zixin avaliou o jovem Mestre Long, o jovem Mestre Long naturalmente fez o mesmo com o jovem Mestre Zixin do clã Lobo Ganancioso. Long Shiru passou por grandes ocasiões. Mesmo que todos os grandes reis bestas demoníacas do mundo viessem até ela ainda não se incomodaria. Por isso, ela não se sentiu intimidada pelo jovem mestre do clã do Lobo Ganancioso. Foi só que Long Shiru sentiu que seu segredo foi descoberto sob o olhar da garota. Long Shiru disse calmamente, então, você é o jovem mestre Zixin do Greed Wolf Clan. Zixin assentiu. Antes de descobrir a identidade do jovem mestre Long, ela planejou manter o máximo respeito possível pela boa-fé da Terra Divina. Lang Yong disse uma vez que o jovem mestre Long é o sucessor de mestre Long. Sucessor? Long Shiru respondeu. Long Shiru estava pensando em explicar sua existência antes de encontrar uma maneira de recuperar sua aparência. Ela deu uma ordem estrita a Michelle Fei para não revelar isso. A única pessoa que sabia disso era Gi Qianyi. A velha tartaruga entendeu a seriedade do assunto, então, naturalmente, ele não quis falar sobre isso. Durante esses tempos, ela apareceu como discípula de Gi Qianyi ou como suspeita descendente da família real Xuan Yuan. Embora ela conseguisse ganhar tempo com isso, seria um problema se ela tivesse que enfrentar mais bestas demoníacas e até mesmo o líder do país no final. Pior ainda, ela não sabia por que não conseguia se recuperar, apesar de já ter passado muito tempo. O verdadeiro dragão da Terra Divina estava em desespero. O que ela poderia fazer? Ela voltaria para a loja e repreenderia os aproveitadores. O clube novamente? E se eles a transformarem em uma menina? Acontece que é a verdadeira Santa Dragão. Zixin fez uma cara severa e cumprimentou respeitosamente. O lobo ganancioso Zixin cumprimenta Sua Majestade a Santa Dragão. Se o sucessor do dragão verdadeiro fosse um homem, esse seria o filho do dragão. Se a sucessora fosse uma mulher, ela seria santa. Esta era uma tradição transmitida desde os tempos antigos. Vamos direto ao assunto. Long Shiru não se preocupou em se preocupar com sua identidade atual. Tudo bem, desde que ela pudesse blefar. Ouvi de seus subordinados que seu grupo saiu do Planalto e está indo para o Monte Tai. Uma pessoa desconhecida atacou você no caminho para o altar com o tesouro secreto do clã do lobo ganancioso roubado. Então você foi ferido e seu paradeiro é desconhecido. Isso foi uma pena. Zixin suspirou ao admitir sua derrota. Eu subestimei o inimigo e entrei nesta situação. Desculpe pelo mau desempenho, Dragon Saints. Long Shiru balançou a cabeça. O jovem mestre Zixin herda o poder do lobo ganancioso Yin e também é o sacerdote do clã lobo ganancioso. Sua força está no mesmo nível do maior rei das bestas demoníacas. Embora você seja jovem, você está acompanhado pelos guerreiros do clã lobo ganancioso. No entanto, o oponente pode sair em paz. O oponente deve ser formidável. Você conhece a origem do oponente? Só sei que é uma mulher de cabelos brancos. Zixin franziu a testa e disse, ela usa uma lâmina estranha. Mas não é como as ferramentas mágicas que os cultivadores da Terra Divina criaram. Esta mulher misteriosa tem um rosto oriental. A julgar pela sua estrutura óssea, ela é jovem, provavelmente não tem mais de 30 anos. Long Shiru abaixou a cabeça e ponderou por um momento, depois disse abruptamente, você se lembra do rosto do oponente? Zixin assentiu e deu uma olhada na mesa do escritório. Ela disse diretamente, Dragon Saints, posso pegar papel e caneta emprestados? Vá em frente. Long Shiru assentiu. Ela lembrou a habilidade de Lang Yong como pintor de almas. O jovem mestre Zixin também deveria estar, certo? Zixin puxou um pedaço de papel A4, pegou um lápis e começou a desenhar um contorno detalhado. Olhando para o ofício profissional de Zixin, Long Shiru deu um suspiro de alívio. Ela parece ser proficiente. O jovem mestre Zixin tinha maneirismos elegantes. Uma garota tão jovem era única entre o clã do lobo ganancioso, que era conhecido por ser um clã belicista. Aqueles bravos e implacáveis guerreiros fizeram um ótimo trabalho ao nutrir um excelente jovem mestre. Acho que você tem um traço do estado de Buda. Você já cultivou o budismo? Long Shiru perguntou de repente. Zixin disse lentamente, estudei o budismo por algum tempo com o budista da geração anterior no Palácio Sagrado de Lhasa, no Planalto. Long Shiru acenou com a cabeça e disse indiferentemente, Ingrid Wolf é a herança dedicada ao jovem mestre Zixin. Se todo jovem mestre Zixin não puder conhecer a estrela do lobo ganancioso contemporâneo, o que vicioso do lobo ganancioso Yin acabará engolindo a pessoa. Não vai acabar bem. Parece que depois de incontáveis anos de lições, o clã do lobo ganancioso se torna mais inteligente.
Seu clã parece perceber que aprender o budismo limpa o que vicioso do lobo ganancioso Yin de dentro. HMPH. Parece que os resultados não são ruins. Long Shiru não sentiu o que vicioso do lobo ganancioso Yin Zishin, e o poder do lobo ganancioso Yin era bastante puro. Além disso, Ingrid Wolf estava adormecido agora, provavelmente devido à lesão anterior. Isso foi o suficiente para impressionar Long Shiru. Dragon Saints me elogia demais, disse Zishin calmamente. Ela então parou de desenhar e enviou o papel A4 na frente de Long Shiru. Long Shiru deu uma olhada e sua expressão ficou um pouco estranha. Há cabelo bagunçado e lábios grossos. O nariz parece ereto, mas os olhos são grandes demais. É um alienígena ou uma jovem asiática? Porra, essa garota é uma pintora de almas incrível. Dragon Saints já conheceu essa pessoa? Zishin olhou solenemente. Afinal, estava relacionado ao paradeiro do tesouro secreto do clã. Long Shiru dobrou o papel A4 e disse lentamente, não tenho nenhuma impressão dela, mas vou ajudá-lo a prestar atenção nessa pessoa. Enquanto ela ainda estiver na Terra Divina, ela não escapará. Claro, Zishin não pensaria que o Dragon Sage estava exagerando. Se Dragon Sage divulgar a notícia de que ela estava procurando por alguém em nome do divino Land Master Long, naturalmente haveria inúmeras bestas demoníacas dispostas a investigá-lo para ganhar o favor do verdadeiro dragão. Até a organização oficial deste país mobilizaria as forças locais para encontrar a pessoa. Zishin agradece antecipadamente a Dragon Saints. Zishin fez uma reverência. Se conseguirmos encontrar o tesouro secreto no futuro, Zishin fará uma visita novamente. Obrigado, Dragon Saints. O status de Dragon Saints não era tão proeminente quanto o verdadeiro dragão da Terra Divina. Portanto, ter a gratidão do clã do Lobo Ganancioso era o maior respeito de Zishin. Vamos esperar até você voltar. Long Shiru acenou com a mão. Agora você e seus subordinados estão feridos. Por favor, fique no hospital para tratamento durante este período. Vou preparar alguns remédios para você. Obrigado, Santa Dragão. Zishin assentiu. Ela planejava se recuperar também. O hospital do mestre da Terra Divina Long era naturalmente um lugar mais seguro. Quem se atreveu a ofender este lugar? Nada, apenas vá descansar. Long Shiru balançou a cabeça. Você deve ter muito que conversar com seus subordinados. Zishin perguntou de repente. Santa Dragão, Zishin quer mostrar algo ao mestre Long cara a cara. Eu me pergunto se ela não voltará por um curto período de tempo. Long Shiru disse casualmente. Ela foi ao exterior para coletar remédios. Se você tiver mais alguma coisa, pode me dizer. Se for imperativo, posso contatá-la com uma técnica secreta. Zishin pensou sobre isso e depois falou sobre o encontro bizarro no cinema e tudo o que aconteceu no mundo Yanvui. Long Shiru ouviu a história atentamente. Quando ela ouviu falar do fragmento do mundo, sua respiração ficou um pouco mais rápida. Tornou-se difícil para ela manter a calma. Ela não interrompeu a narrativa de Zishin, mas ouviu com atenção. Descubra o que acontece a seguir obtendo acesso antecipado aos capítulos com o Patreon. Confira também o objetivo da comunidade em nosso Patreon. Obrigado pelo apoio. Clique aqui para acessar nossa página no Patreon. Livro 9. Capítulo 160. 3 questões que levam ao desespero. Parte 2. Clube de negociação de Trafford. Lanlin Mansion não era um hotel, mas um salão sofisticado que vendia vinho tinto. Depois que o táxi parou, Wang Yeshuan pagou e entrou na mansão Lanlin com a cabeça baixa. Seguindo as instruções da pessoa que lhe foi providenciada, Wang Yeshuan logo chegou a uma das cabines privadas da mansão Lanlin. Ele bateu na porta com o corpo tenso para se preparar para qualquer coisa que pudesse acontecer. Entre. A porta não está trancada. Era uma voz de homem ligeiramente rouca e grave. Wang Yeshuan empurrou a porta diretamente para dentro. No sofá no centro da cabine de degustação de vinhos, ele viu um homem com um rosto comum que tendia a ser facilmente ignorado na multidão. Ele estava girando a taça na mão. Wang Yeshuan franziu a testa. Este homem parecia ter 30 e poucos anos. Embora parecesse bastante comum, seu comportamento não era simples. Wang Yeshuan sussurrou o código secreto. O homem respondeu rapidamente e sorriu levemente. O homem disse que você encontrou um pequeno problema. Achei que teria que esperar aqui por pelo menos um dia. Não esperava que você viesse aqui tão cedo. Isso é inesperado. Foi apenas um acidente. Wang Yeshuan balançou a cabeça e disse severamente. Como posso me dirigir a você? Sente-se primeiro. O homem apontou para um único sofá ao lado dele e começou a servir vinho tinto em um copo vazio. O consumo aqui pode ser reembolsado. Se não bebermos será um desperdício. Eu não bebo durante as missões. Wang Yeshuan sentou-se, mas recusou o convite da outra parte. Se eu disse, isso também está relacionado à missão? O homem sorriu levemente novamente. Se bem me lembro, você deveria cooperar comigo incondicionalmente a partir do momento em que me viu. Wang Yeshuan olhou para a outra parte, mas não conseguiu ver nenhuma pista nos olhos dela. Sem dizer uma palavra, ele pegou a taça diretamente e bebeu o vinho tinto da taça de um só gole. Gosto do espírito heróico. O homem sorriu. Deixe-me apresentar-me. Meu nome é 18. 18? Wang Yeshuan ficou surpreso. Receber esse nome fez com que ele se sentisse enganado. 18 encolheu os ombros e disse, é estranho? O nome é apenas uma forma de chamar alguém. 18 é meu apelido. Apelido. Usando um número como apelido. Portanto, nenhum nome será divulgado? Wang Yeshuan percebeu em seu coração.
Normalmente falando, se alguém tivesse um número como apelido, valia a pena ponderar a origem. A pessoa poderia ter vindo de um departamento secreto, uma profissão específica. Wang Yuexuan. Wang Yuexuan disse seu nome diretamente. Com isso, a introdução foi concluída. 18 aplaudiu com Wang Yuexuan e disse alegremente: prazer em conhecê-lo, Wang Yuexuan. Brindo a nossa futura cooperação. Wang Yuexuan franziu a testa, mas tomou outro gole. Foi um pequeno gole desta vez. O vinho tinto era intenso. Embora Wang Yuexuan tivesse excelente tolerância ao álcool, ele nunca deixaria muito álcool entrar em seu corpo para evitar que seu julgamento fosse afetado. Mesmo que a ramificação apenas deixasse o corpo ligeiramente aquecido, ele não permitiria isso. Qual é exatamente a missão? Wang Yuexuan perguntou diretamente. 18 largou a taça de vinho enquanto mexia nos dedos. Ele perguntou levemente: não se preocupe com isso. Você saberá mais tarde. Mas antes de começar, quero fazer algumas perguntas. Espero que você possa me responder seriamente. Isso é um teste? A missão está ficando cada vez mais misteriosa. Wang Yuexuan ficou mais confuso. Pergunte com antecedência. Wang Yuexuan disse francamente. Primeira pergunta. 18 olhou nos olhos de Wang Yuexuan. Se eu deixasse você desistir de sua identidade como policial e viver no escuro para sempre sem ver a luz, você estaria disposto? Wang Yuexuan franziu a testa. Esta questão parece sugerir. De repente, ele levantou a cabeça e olhou para 18. Minha missão é estar disfarçado? Wang Yuexuan realizou muitas missões durante sua carreira. Ele havia lidado sozinho com um grupo de traficantes de drogas. Ele também protegeu muitos VIPs e passou por vários incidentes de vida ou morte. Mas falando em disfarçado foi a primeira vez. Você precisa me responder primeiro. 18 enfatizou. Eu obedeço ao acordo oficial. Wang Yuexuan respirou fundo e respondeu lentamente. Segunda pergunta. O 18 não pretendia parar e perguntou novamente. Quando a organização por trás de você o abandonar, quando este país o abandonar sem que ninguém o reconheça, e até mesmo pretender matá-lo, o que você fará? Qual é a minha missão? A voz de Wang Yuexuan afundou. A primeira pergunta do número 18 já deixou Wang Yuexuan perplexo. A segunda pergunta fez Wang Yuexuan perceber a seriedade do assunto. Você ainda precisa responder minha pergunta primeiro. 18 recostou-se e disse. Claro, você pode optar por não responder, mas tratarei isso como sua iniciativa de desistir. Vou deixar essa pessoa encontrar outra pessoa para mim novamente. Na verdade, não preciso de alguém com baixo desempenho. As pupilas de Wang Yuexuan dilataram, mas ele se forçou a se acalmar. Ele olhou para 18 anos. Mesmo que a organização me abandone, o país me abandone e até me mate, vou cumprir a missão. Incrível! 18 mostrou um sorriso agradável. De repente, ele se levantou e caminhou até a janela da sala. Ele acenou para Wang Yuexuan, gesticulando para que ele viesse. Wang Yuexuan foi até a janela e olhou pela janela. Nesse momento, 18 brincou. Você viu o policial de trânsito lá embaixo dando uma multa? Wang Yuexuan assentiu. 18 zombou neste momento. Vai, mate-o. O que? Wang Yuexuan exclamou. 18 disse indiferentemente neste momento. A terceira e última questão. Você vai matar a polícia de trânsito? Ao mesmo tempo, este é também o início da sua missão. O cérebro de Wang Yuexuan ficou em branco naquele momento e seu rosto ficou sombrio. Descubra o que acontece a seguir obtendo acesso antecipado aos capítulos com o Patreon. Confira também o objetivo da comunidade em nosso Patreon. Obrigado pelo apoio. Clique aqui para acessar nossa página no Patreon. Livro 9, capítulo 161, Juramento, parte 1, Clube Comercial de Trafford. Eco, eu juro, eu me ofereço para ser o policial do nosso povo. Prometo ser leal à pátria, ao povo e à lei, obedecer à lei e às ordens, observar rigorosamente a disciplina e guardar segredos, fazer cumprir a lei de forma imparcial, ser honesto e limpo, desempenhar deveres sem medo de sacrifício, servir o povo de todo o coração. Estou disposto a me dedicar à segurança pública e trabalhar duro para cumprir meu juramento. Depois de um tempo, Wang Yuexuan desviou o olhar da janela. Ele então fixou seu olhar no homem que afirmava ter 18 anos. 18 disse calmamente. Parece que você já tem a resposta, certo? Wang Yuexuan disse. Acredito que não importa o tipo de missão, ela deve ser voluntária, mesmo que seja uma missão que exija o sacrifício de vidas. Não me importa qual seja a missão, mas antes disso, sou um policial que já prestou juramento. Também acredito que meu país não prejudicará pessoas inocentes por causa de uma missão. 18 mostrou um sorriso malicioso e ergueu as sobrancelhas. Então, sua resposta é não? Wang Yuexuan olhou para o homem com indiferença e caminhou em direção à porta sem dizer uma palavra. Ele era leal à organização policial e faria o possível para cumprir quaisquer missões difíceis emitidas pela organização. Mas ele não era uma máquina que só sabia completar missões. Minha existência é confidencial. Nenhum vazamento de informações é permitido. 18 se virou e olhou para as costas de Wang Yuexuan, que estava prestes a sair. Você sabe o que significa sair assim? Wang Yuexuan zombou sem parar. É claro que isso significa que não tenho que trabalhar com um neurótico, nada mais do que isso. Assim que terminou de falar, Wang Yuexuan sentiu como se estivesse às portas da morte. Ele vinha cultivando o livro dos mortos há um curto período e sua percepção estava ficando mais forte. 18 agredidos de repente. Wang Yuexuan se esquivou rapidamente.
Atrás dele, 18 deu um chute fatal junto com a pressão do vento sufocante. Só com esse chute, Wang Yeshuan pôde concluir que 18 era um lutador proficiente. Wang Yeshuan não se atreveu a ser descuidado, então recuou e observou os movimentos do 18 novamente. Ele não estava muito assustado por causa de sua confiança em seu combate corpo a corpo. Por outro lado, ele também possuía o misterioso poder do Livro dos Mortos. Mas ele naturalmente não confiará nisso. Ele não queria expor o poder do Livro dos Mortos, a menos que fosse necessário. A pessoa que o recomendou disse que você é o melhor entre as elites. Acho que não. 18 zombou. Você é medíocre. Wang Yeshuan bufou friamente com os músculos tensos. Ele explodiu a aura como um leopardo. Ele deu um soco no peito de 18 diretamente. Entre as equipes que serviu, ele nunca teve medo de duelos no ringue. No entanto, a capacidade de combate do 18 excedeu em muito a imaginação de Wang Yeshuan. Ele pensou que isso faria com que 18 recuasse ou não conseguisse reagir a tempo, mas inesperadamente 18 bloqueou o gancho total. O punho do número 18 segurou o punho de Wang Yeshuan. 18 nem deu um passo para trás e manteve uma posição firme. Wang Yeshuan sentiu a força do aperto de 18 em seu punho. Ele não pôde deixar de ficar chocado. Houve uma dor terrível vinda do punho de Wang Yeshuan, como se uma prensa hidráulica o estivesse pressionando. Em apenas um instante, essa dor fez com que Wang Yeshuan suasse frio e seus lábios ficassem pálidos. Wang Yeshuan respirou fundo, torceu o braço e se libertou. Seguindo a inércia, seu corpo continuou a girar. Ele bateu o cotovelo no rosto do 18 com a ajuda do impulso. Sem pressa, 18 deu um pequeno passo para trás. Ele estendeu a mão e pressionou a cintura de Wang Yeshuan com um pouco de força. Antes de ser atingido pelo cotovelo de Wang Yeshuan, ele foi jogado no chão. Wang Yeshuan levantou-se do chão com bastante vergonha. Seus olhos se fixaram em cada parte do corpo do 18. Ele sabia que poderia ter encontrado um adversário terrível desde o início de sua carreira. 18 tinha uma excelente capacidade de combate. Ter um número como apelido tornou 18 especial. Wang Yeshuan sentia a identidade de 18 anos cada vez mais misteriosa. Você não pode me derrotar. 18 sorriu levemente neste momento, portanto, você não vai sair desta sala. 18 demorou um pouco para arrumar as mangas bagunçadas por causa dos movimentos excessivos. Ele olhou para Wang Yeshuan e disse, para ser honesto, gostei da sua resposta agora. No entanto, se você não atender aos requisitos, não atenderá aos requisitos. Os olhos do número 18 pareciam impiedosos para Wang Yeshuan. Houve intenção assassina. Wang Yeshuan pegou muitos assassinos e viu a intenção assassina desses criminosos. Uma vez que houvesse a intenção de matar, os olhos não a enganariam. Quer eu consiga descobrir ou não, ainda está esperando para ser verificado. Wang Yeshuan suspirou enquanto seus olhos se estreitavam ligeiramente. Um padrão giratório apareceu nos olhos de Wang Yeshuan. 18 estava no ninho giratório neste momento. Seu olhar de repente ficou lento com um momento de distração. Neste momento de distração, uma força considerável atingiu a cavidade abdominal do 18. 18 acharam isso inacreditável. Depois que Wang Yeshuan atingiu a cavidade abdominal de 18 com um golpe forte, ele não parou por aí. Ele avançou instantaneamente com o braço dobrado. Com isso, ele deu um golpe de mão no pescoço do 18. Neste momento, 18 levantou a mão no último momento. Wang Yeshuan concentrou todas as suas forças nisso. 18 bloqueou, mas ele ainda deu alguns passos para trás antes de estabilizar sua posição. Wang Yeshuan não se atreveu a prosseguir. Ele já havia usado a habilidade do Livro dos Mortos para atordoar 18 por um breve momento. Mas ele não esperava que a vontade do 18 fosse tão forte. Foi apenas um breve momento de distração antes que 18 recuperasse os sentidos. Que cara formidável. Legal, você me surpreendeu. 18 exalou lentamente neste momento. Wang Yeshuan zombou e disse, sério? Você está tentando dizer que está ficando sério agora? 18 balançou a cabeça e acenou com a mão ao mesmo tempo. Sob o olhar perplexo de Wang Yeshuan, ele recostou-se e disse, por que eu deveria lutar com você? Não quero sofrer com sua habilidade especial novamente. Não acho que terei a sorte de recuperar meu sentido na próxima vez. Sério? Que habilidade especial? Wang Yeshuan disse com uma expressão calma. Sou fisicamente mais forte desde que era jovem. 18 tirou a tampa da garrafa de vinho e começou a servir vinho tinto. Este mundo é enorme. Não é segredo para algumas pessoas dominarem habilidades que as pessoas comuns não conhecem. Tudo bem. Não estou interessado em descobrir seus segredos. Venha e divirta-se com uma taça de vinho. Podemos conversar sobre o que fazer a seguir. O que você quer dizer? Wang Yeshuan franziu a testa, mas não entendeu. Ele sentiu como se tivesse caído na rede gigante tecida pelo 18 desde que entrou nesta sala. 18 era como uma enorme aranha escondida no escuro e se tornou um inseto preso na teia. O que quero dizer? 18 ergueu a taça neste momento e disse a respeito de Wang Yeshuan. Claro, você está qualificado. Que tal sua pergunta agora há pouco? Wang Yeshuan não relaxou sua vigilância. 18 sorriu levemente e disse, se você matasse o policial de trânsito lá embaixo sem hesitação agora mesmo, você não apenas perderia a qualificação para esta missão, eu até deixaria você perder seu emprego. Não precisamos de uma máquina de matar sem escrúpulos para completar a missão. Wang Yeshuan, você fez bem. Com certeza, tudo é apenas um teste?
18 deu uma olhada em Wang Yeshuan e disse de repente, eu sei que você deve ter muitos quebra-cabeças em seu coração. Até as coisas que aconteceram entre nós anteriormente são um pouco desconfortáveis, mas... 18 de repente ficou de pé, levantando os braços em saudação. Neste momento, Wang Yeshuan não conseguia ver nenhum traço de lazer no rosto do 18, apenas seriedade. Wang Yeshuan foi dominado por um senso de dever. Descubra o que acontece a seguir obtendo acesso antecipado aos capítulos com o Patreon. Confira também o objetivo da comunidade em nosso Patreon. Obrigado pelo apoio. Clique aqui para acessar nossa página no Patreon. Livro 9, capítulo 161, Juramento, parte 2, Clube Comercial de Trafford. Escritório de Operações Especiais de Segurança Nacional, 9º Escritório, líder do 3º Esquadrão, Liu Zigan. Apelido, 18. Depois que 18 terminou suas palavras, Wang Yeshuan teve um traço de solenidade. Neste momento, 18 tirou uma pequena identificação de suas roupas para comprovar sua identidade. Wang Yeshuan estendeu a mão para pegá-lo. Ele abriu e deu uma olhada. Havia o carimbo, a assinatura e várias provas. Para uma pessoa que cuidava de casos há muitos anos, ele era capaz de verificar a validade desses documentos. Depois de fechar a identificação, Wang Yeshuan respirou fundo e devolveu a identificação para a mão do 18 com ambas as mãos respeitosamente. Então, ele deu um passo para trás e pisou no chão. Sua postura em pé era ereta. Ele levantou a mão para saudar. Wang Yeshuan, do Departamento Provincial de Segurança Pública, saúda o chefe Liu. 18 disse em tom sério. Obtive o consentimento de seus superiores. Tenho uma missão especial confiada a você. Gostaria de aceitá-la? Wang Yeshuan colocou as mãos perto de ambos os lados da cintura. Estou disposto a seguir os arranjos oficiais. 18 disse. Ótimo. Pegue a faca de frutas que está na mesa. Wang Yeshuan avançou, pegou a faca de frutas e deu um passo para trás novamente. Então, ele voltou ao local original. Todo o processo aconteceu meticulosamente. Pegue esta faca e esfaqueie o policial de trânsito lá embaixo. Wang Yeshuan ficou surpreso, mas franziu a testa. Ele não foi precipitado porque o pedido do 18 desta vez era esfaquear, mas não matar. 18 explicou lentamente. Precisamos que você se torne um criminoso procurado e depois fuja. Em seguida, preciso que você se junte a uma organização específica. Que organização? Um grupo mercenário internacional. 18 tirou uma unidade flash USB de suas roupas. Aqui estão as informações deste grupo mercenário. Depois de lê-las, destrua-as imediatamente. Entendido. Wang Yeshuan respirou fundo. Nesse momento, Wang Yeshuan entendeu por que 18 lhe fez as perguntas anteriores. No entanto, a operação desta vez exigiu que ele atuasse como agente secreto. Mas por que sou apenas um membro da Direção Provincial de Segurança Pública enviado para realizar esta tarefa em vez de 18, a elite da organização? Eu sei que você tem muitas dúvidas em seu coração. 18 disse lentamente neste momento. Mas por algum motivo não posso lhe dizer a verdade por enquanto. Mas você pode ter certeza de que o país não desistirá de ninguém leal para servir. Precisamos do seu serviço por motivos importantes. Espero que você possa entender. Entendi. 18 prosseguiu. De agora em diante, você será aposentado de todas as funções. Durante a missão, você não poderá obter nenhum apoio. Ao mesmo tempo, seu único contato sou eu. Posso lhe dar um dia para explicar aos seus parentes próximos, mas você não deve divulgar nenhum conteúdo da nossa conversa esta noite. Caso contrário, você será punido com traição. Sim, senhor. Não há necessidade disso, disse Wang Yeshuan calmamente. 18 acenou com a cabeça e pegou um celular preto. Pegue este telefone. Usaremos este telefone para entrar em contato no futuro. Wang Yeshuan acenou com a cabeça solenemente e aceitou o telefone diretamente. De repente ele perguntou, senhor, se eu esfaqueasse o policial de trânsito lá embaixo, o que aconteceria com ele? 18 disse indiferentemente, você não precisa se preocupar com isso. Eu naturalmente conseguirei. Acredito que você pode dizer como evitar uma facada fatal que leve à morte. Senhor, posso perguntar, é esta a maneira de me tornar um criminoso procurado? Perguntou Wang Yeshuan. PT. Essa é a maneira mais direta. 18 acenou com a cabeça. Claro, podemos forjar muitas razões. Mas qual motivo é mais simples e rude do que agredir um policial? Não podemos fazer isso com pessoas comuns. Para o policial de trânsito lá embaixo, iremos naturalmente compensá-lo. Você pode ficar tranquilo. Se for esse o caso, senhor, não acho que preciso esfaqueá-lo. Wang Yeshuan disse lentamente, na verdade, antes de vir ver você, já era um assassino procurado. 18 assustado. Ele avaliou Wang Yeshuan, mas não perguntou o motivo e acenou com a cabeça. Assassino? Ótimo. Um assassino se atreve a vir me ver. Você é o primeiro. 18 balançou a cabeça e deu um tapinha no ombro de Wang Yeshuan. O vinho nesta mansão é esplêndido. Não desperdice a oportunidade. Fique aqui um pouco, como último relaxamento antes da missão. O que espera por você são feras. 18 restantes. Wang Yeshuan observou-o sair com calma. Ele sentou-se na sala reservada há muito tempo. A instalação neste lugar era de primeira qualidade. Ao lado dele estava um computador que parecia estar preparado de antemão para que ele visualizasse as informações do pendrive. Wang Yeshuan não verificou as informações na unidade flash USB imediatamente. Em vez disso, ele pegou o telefone e descou um número.
Seu superior, o líder em quem ele confiava, também foi quem o trouxe para a mansão Lanlin. Ainda era a voz que ele conhecia, o pai que o adotou do orfanato e o criou quando adulto. Você o conheceu? Wang Yueshuan assentiu. Eu o conheci. Ele me deu uma missão. PT. Você não precisa me dizer o que exatamente é uma missão. Envolve os assuntos dessa organização, que precisam ser mantidos estritamente confidenciais. Entendi. Wang Yueshuan assentiu. Por um lado, ele fez esta ligação para verificar a identidade de 18. Depois de ouvir a resposta de seu pai, ele não teve dúvidas. O próximo propósito para ele era dizer adeus. Houve silêncio do outro lado da linha e finalmente uma voz veio. Yueshuan, tenha cuidado, não importa o que você faça. O coração de Wang Yueshuan aqueceu. Ele sussurrou. Você disse que eu sou um macaco. Minha vida é difícil. Não se preocupe com isso. No entanto, temo não poder voltar neste ano novo chinês. Você deve cuidar do seu corpo. A propósito, hoje é véspera de Natal. Não é nosso feriado, mas aproveite a ocasião. Feliz Natal, pai. Feliz Natal. Feliz Natal. Depois de 18 anos dizendo essa frase, ele deu um sorriso malicioso e desligou o telefone. Neste momento, ele estava na montanha Tiantai, em um prédio bem longe da mansão Lanlin. Eu encontrei você. Nesse momento, uma voz calorosa apareceu de repente atrás de 18. Ele se virou e viu um jovem com um lenço no pescoço e uma bolsa. Foi Dazi. Dazi piscou e flutuou curiosamente. Ele avaliou. Número 18, o que você está fazendo com essa roupa? Como você se tornou um homem? Como você se tornou um homem? Ah. Eu sei. Você encontrou outro investidor novamente. Não é? Irmã número 18, você quer que eu atue com você? O corpo de 18 mudou gradualmente quando ela se virou. Quando ela enfrentou Dazi, ela já havia se transformado em uma figura negra vestindo uma túnica preta. Dazi ficou um pouco desconfortável com isso. Ele sentiu a aparência do pequeno Lu muito mais agradável aos olhos. Descubra o que acontece a seguir obtendo acesso antecipado aos capítulos com o Patreon. Confira também o objetivo da comunidade em nosso Patreon. Obrigado pelo apoio. Clique aqui para acessar nossa página no Patreon. Livro 9, capítulo 162. A moralidade tem mais peso do que a aparência, parte 1, Clube Comercial de Trafford. Após o término do tutorial, o número 18 não tinha mais o poder de comandar Dazi. Não houve relação superior subordinada entre os mensageiros da Alma Negra. Todos os mensageiros da Alma Negra ficaram sob o comando de Yu Ye. Havia, na melhor das hipóteses, a diferença entre um júnior e um sênior entre os mensageiros da Alma Negra. O que mais? Dazi era uma alma negra com espada Zanlu. O número 18 naturalmente não o trataria como um Black Soul Messenger comum. HMPH. Este é o meu próprio negócio. O número 18 recusou indiferentemente a familiaridade de Dazi. Além disso, lembro que você deveria ir ao mestre, certo? Por que você está aqui? Encontrei algo mágico. Isso atrasa bastante o meu tempo. Dazi encolheu os ombros. Além disso, meu chefe me deu meio-dia de folga. Meio-dia de folga? O rosto do número 18, coberto pela névoa negra, ficou ligeiramente surpreso. Ela não conseguiu adivinhar nem por um momento se meio-dia de folga era o mesmo tipo de dia de descanso que ela conhecia. Black Soul Messenger operava individualmente. Exceto pela semelhança com a busca de investidores para o clube, os Black Soul Messengers viviam apenas para si. No passado, quando havia muitos mensageiros da Alma Negra, também houve muitos exemplos em que o mensageiro da Alma Negra não havia trocado uma única frase antes de seu desaparecimento. Então você deveria valorizar isso. O número 18 assentiu. Sim, então preparei algo. Dazi sorriu e olhou para a bolsa que segurava. O número 18 deu uma olhada e descobriu que havia alguns ingredientes dentro. Ela balançou a cabeça. Black Soul poderia sobreviver sem comida. Na opinião dela, Dazi estava perdendo tempo. Faça o que quiser, desde que não atrapalhe sua agenda. Entendido. Dazi assentiu. Nesse momento, Dazi sentiu vontade de voltar para casa. Naturalmente, ele não prestou muita atenção ao que o número 18 queria fazer. Ele se despediu do número 18. Então caminhou em direção ao vórtice que apareceu atrás dele. O número 18 assistiu em silêncio. Ela podia sentir o que estava acontecendo com esse vórtice distorcido. Este foi um novo poder. Pode ser um teletransporte único e unidirecional ou um teletransporte único bidirecional. No entanto, o número 18 obteve muitas pistas disso. Ela ainda não pôde deixar de pensar. Com certeza, Dazi é próximo do chefe e recebe alguns privilégios. Eu me pergunto se aquele estúpido Tai Yinzi tem a mesma habilidade. Oh, sim, isso é para você. Quando Dazi estava prestes a entrar no vórtice, ele parou, estendeu a mão e tirou algo da bolsa. Então, ele jogou o item para o número 18. O número 18 inconscientemente deu uma olhada e disse surpreso. O que é isso? Pequeno bolo. Dazi venceu casualmente. O número 18 disse calmamente. Por que você me dá isso? Black Soul não precisa comer. Dazi acenou com a mão. Sua figura desapareceu lentamente no vórtice, e o vórtice retorcido também desapareceu rapidamente. Então a voz de Dazi veio. Da última vez, você disse que é seu aniversário quando você e o irmão Ju estão no parque? Não sei se é verdade, mas sou seu colega de qualquer maneira. Não sei quando é seu aniversário. Eu trato esse dia como um aniversário. Não acho que será ruim presentear você com um bolo. Apenas trate isso como um bom relacionamento entre os funcionários.
Afinal, todos trabalhamos para o mesmo chefe. Além disso, só me lembrei desse assunto agora há pouco, então. O número 18 não ouviu claramente o final da frase porque o vórtice havia desaparecido. Ela olhou para o pequeno pacote de bolo que segurava na mão. Quer tenha sido antes ou depois de se tornar Black Soul Messenger, foi a primeira vez que recebeu um presente tão falso. O rosto de Black Soul no número 18 continuava caindo como se mostrasse que sua expressão no momento era incerta. Finalmente ela ergueu a mão, jogou o bolo diretamente fora e bufou friamente. Estúpido. Acontece que quando o bolo estava caindo lá embaixo e quando estava prestes a cair na rua, de repente ele levitou. Foi como um insulto a Newton que inventou a lei da gravidade. No final, o bolo caiu novamente nas mãos do número 18. Já que você é o sucessor da espada Zanlu, não pense que terei sangue frio no futuro. O número 18 parecia desconfortável. Ela finalmente colocou este bolo em seu manto preto. Depois de afrouxar o lenço em volta do pescoço, o belo jovem saiu do vórtice retorcido e chegou à porta de uma unidade específica em um prédio antigo de estilo ocidental, meio reformado. O jovem respirou fundo e arrumou as roupas. Ao mesmo tempo, a aparência jovem começou a amadurecer e aos poucos passou dos 10 anos. Ele bateu suavemente na porta. Quem? Espere um minuto. A voz de uma mulher veio da casa. Ele gritou, Irmã Lin. Sou eu, Ganjing. Comprei vegetais. Deixe-me cozinhar para você. Zixin observou True Dragon Saintes. Depois de relatar cuidadosamente sua experiência em Yanvuiui, ela ainda escondeu o fato de que finalmente encontrou o mapa de pele de animal na casa de Nagato. Como ela era a verdadeira Santa Dragão, Zixin não a veria como uma garotinha comum. Mas poderia True Dragon Saintes resolver a confusão de Zixin? PT. A julgar pelo que você disse, Ezanagi e Ezanami apareceram no mundo de Yanvuiui. Long Shiru tocou o queixo com uma das mãos, como se estivesse perdido em pensamentos. Zixin não disse nada que a incomodasse. Long Shiru disse lentamente, esses dois companheiros são deuses adorados nascidos na Ilha Fusan. Eles são a personificação do desejo do nativo na Ilha Fusan. Eles não são particularmente fortes, mas não necessariamente fracos. Se ambos se unirem, eles podem representar algumas ameaças. Mas se tudo o que você diz for verdade, tenho algumas especulações sobre o desaparecimento dos deuses no país Fusan e o declínio do shintoísmo. Por que você diz isso? Zixin franziu a testa. Long Shiru disse indiferentemente, tal como acontece com as regras de hoje, você deveria conhecer a rejeição mundana de todos os transcendidos, certo? Quanto mais fortes os transcendidos, mais severamente eles serão suprimidos. Descubra o que acontece a seguir obtendo acesso antecipado aos capítulos com o Patreon. Confira também o objetivo da comunidade em nosso Patreon. Obrigado pelo apoio. Clique aqui para acessar nossa página no Patreon. Livro 9, capítulo 162. A moralidade tem mais peso do que a aparência, parte 2, Clube Comercial de Trafford. Zixin disse solenemente, o fim do mundo. Sim, mas não exatamente assim. Long Shiru balançou a cabeça. Para ser mais preciso, é a luta instintiva e a retaliação do mundo. A existência extraordinária tem consumido os recursos do mundo principal. Diante dos predadores, quem não retaliará? Existem muitos deuses no mundo principal, mas todos eles desapareceram no longo rio da história. A ocorrência mais famosa é o crepúsculo dos deuses ocidentais. A julgar pelas suas palavras, o crepúsculo dos deuses é impulsionado pela vontade do mundo principal? Zixin abriu a boca de surpresa. Estou apenas especulando. Long Shiru balançou a cabeça. No entanto, diferentes deuses desapareceram ou caíram um após o outro. Até mesmo o portão do inferno da minha terra divina está fechado. O clã das bestas demoníacas está mostrando uma tendência de declínio. É somente com a ajuda da sorte da raça humana que conseguimos sobreviver. Isso envolve muitos aspectos. Mas é difícil dizer se está relacionado. Long Shiru de repente olhou para Zixin. Cada floreio excessivo só resultará em declínio inevitável. Mesmo se você cultivasse o chamado físico imortal, você eventualmente seria incapaz de escapar dos 5 declínios da conexão celestial. Alguns não querem perecer. Eles fazem todo o possível para se separarem completamente do mundo principal. Eles só desejam se esconder em um canto em algum lugar em paz. Mas afinal, esses seres saquearam inúmeros recursos do mundo principal desde o início de sua jornada. O mundo principal já foi marcado profundamente. Não será fácil estar totalmente desapegado. Sua Majestade Dragão Santa está dizendo que o mundo Yanvuiui de Ezanami é um plano para cortar a conexão com o mundo principal? Zixin percebeu. Esse deveria ser o caso. Long Shiru ficou intrigado. Mas se esse é o objetivo dela, por que ela abre o mundo e absorve todos vocês? O incidente do cinema. Acho que alguém está mexendo os pauzinhos no escuro. Sua Majestade Dragão Santa, você sabia que existem seres desapegados que tiveram sucesso neste mundo principal? Zixin perguntou de repente. Isso é difícil de dizer. Long Shiru balançou a cabeça novamente. Como o dragão verdadeiro se originou da veia do dragão da Terra Divina, pode-se dizer que estamos completamente ligados ao mundo principal? Não há possibilidade de desapego. Assim que a veia do dragão da Terra Divina deixar o mundo principal, perecer nos espera. Se houver um lugar onde os transcendidos se reúnem, como posso entrar em contato com eles? Seu tom ficou sombrio. Zixin ouviu a história com resignação. O silêncio permeava o ar no momento. Houve um registro vago no Great Wolf Clan sobre transcender.
Não foi a primeira vez que ela ouviu isso, mas ela ainda estava desanimada. A lenda diz que Penglai permite a ascensão imortal, consequentemente adquirir a transcendência do mundo. Zishin olhou para Dragon Saintes com indiferença. Também é dito que o primeiro dragão verdadeiro da Terra Divina veio de Penglai. Eu sei o que você quer perguntar. Long Xiru franziu a testa. Mas eu aconselho você a dissipar essa ideia. Para dizer a verdade, não há nada na herança do dragão verdadeiro sobre a origem do primeiro dragão verdadeiro. Para dizer que o primeiro dragão verdadeiro veio de Penglai, nem eu tenho ideia sobre isso, muito menos os de fora. Ela mudou de postura e parecia se sentir mais confortável. Ela olhou para Zishin novamente e disse lentamente: muitos anos atrás, o clã do Lobo Ganancioso tinha uma talentosa estrela do Lobo Ganancioso. Certa vez, ele quis descobrir esse segredo. Então, ele confrontou o dragão verdadeiro da mesma geração. Acho que você sabe o que aconteceu com a estrela do Lobo Ganancioso depois daquela batalha. Acho que essa história deveria ser registrada em sua herança. Mas Zishin não desistiu e disse: mas Vossa Majestade, você pode ser um espectador e testemunhar o mundo consumir o clã das bestas demoníacas e nos fazer desaparecer completamente? Eu não posso evitar. Long Xiru suspirou. Se for esse o caso, então só podemos seguir a vontade do mundo. Agora que a humanidade é próspera, a sorte emprestada da humanidade ao clã das bestas demoníacas permitirá que a raça das bestas demoníacas sobreviva por um longo tempo. Quanto a saber se haverá uma solução no futuro, ninguém pode ter certeza. Então você não precisa se preocupar muito. Quem pode prever o futuro? Segundo a lenda, o topo do Monte Tai já foi o lugar onde Penglai apareceu pela última vez. Zishin respirou fundo. Sua Majestade Santa Dragão, os cultivadores da Terra Divina realizam uma cerimônia memorial no Monte Tai a cada 10 anos. Você está dizendo que esses esforços são em vão? Long Xiru ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela olhou para o jovem mestre do clã Lobo Ganancioso, que era jovem. Ela então disse suavemente: Imortal torna a montanha conhecida em vez da altura. O dragão torna a água espiritual em vez da profundidade. A moralidade tem mais peso do que a aparência. Sua Majestade Dragão Santa? Zishin parecia iluminada, mas ela não conseguia entender o significado por trás disso, mesmo depois de pensamentos profundos. Você deveria ir embora. Estou um pouco cansado. Long Xiru balançou a cabeça. Há um lugar onde guardamos comida nos fundos e há uma cozinha. Então, se você estiver com fome, pode preparar alguma comida. Zishin sabia que já era uma bênção ter uma longa conversa com a verdadeira Santa Dragão. Sob a sugestão sutil, Zishin, que tinha orgulho, não pretendia incomodar mais. Então ela se curvou diretamente e saiu. Long Xiru olhou para a porta fechada, mas de repente murmurou: todos dizem que Penglai é ótimo, mas quem sabe a amargura que os imortais estão sofrendo. Ela balançou a cabeça, suspirou, olhou para o papel A4 dobrado e praguejou naquele momento: foda-se, como faço para encontrá-lo com esse desenho? Quando Long Xiru planejou acender um cigarro para suprimir o choque, houve uma batida na porta do lado de fora. Quem? Ela murmurou impacientemente e disse com um tom hostil: entre. Quem abriu a porta foi Vinchazer, que estava olhando em volta. Vendo Vinchazer chegando, Long Xiru ficou surpreso. Claro, Vinchazer também ficou surpreso. Ele inicialmente pensou que Mestre Long estava aqui, mas não esperava ver o jovem Mestre Long. Quanto ao jovem Mestre Long, ele ouviu Mo Xiaofei falando sobre isso. Além disso, ele conheceu Mestre Long pelo menos 2 vezes, embora sem interação. Vinchazer? O que você está procurando? Long Xiru o perguntou inconscientemente. Ah, não. Estou aqui para conhecer Mestre Long. Já que ela não está aqui, não vou incomodar você. Vinchazer disse e saiu lentamente. Long Xiru gritou apressadamente: espere, se você tiver algo para procurar por ela, pode falar comigo. Ela me instruiu a dar mais atenção a todos os seus assuntos antes de partir. Vamos conversar sobre isso. Importa a nosso respeito? Vinchazer não sabia a quem ela estava se referindo. Mas como a conversa chegou a esse ponto, Vinchazer parou. Este é o caso, jovem Mestre Long. Vinchazer deu um passo à frente e perguntou depois de pensar algumas vezes: eu ia pedir ao Mestre Long conhecimento sobre estrelas antigas. Long Xiru ficou surpreso quando ouviu isso e subconscientemente disse: conhecimento de estrelas antigas? O que você quer aprender com isso? O sistema é complicado. Não há ninguém aprendendo sem 100 anos de imersão em aprendê-lo. Jovens, não sejam muito ambiciosos. Uma boa base é o caminho certo. Vocês devem cultivar seu poder de besta demoníaca primeiro. Você é apenas uma criança pequena. Vinchazer moveu os lábios como se quisesse discutir sobre isso. Mas ele estava preocupado e acenou com a cabeça no final. Tudo bem, entendi. Long Xiru suspirou, mas de repente se lembrou de algo. Ela se levantou da cadeira executiva, olhou para Vinchazer e perguntou: espere, por que você de repente está interessado em estrelas antigas? Quem lhe contou sobre isso? Eu ouvi. Vinchazer hesitou por um momento. De repente, ele sentiu que tinha vindo de forma imprudente e parecia um pouco sem pensar. Long Xiru avaliou Vinchazer por um longo tempo, depois estreitou os olhos como se quisesse ver através de Vinchazer. Então ela franziu a testa e voltou ao silêncio. Jovem Mestre Long? Caça-vento, certo? Long Xiru sentou-se. A partir de hoje, você e Mo Xiaofei irão para o campo de treinamento do hospital subterrâneo para receber treinamento. Hein? Além disso, você precisa manter distância de Zishin de agora em diante.
Long Shiru olhou para Vinchazer pensativamente e disse severamente, não fique com tesão. O que? Descubra o que acontece a seguir obtendo acesso antecipado aos capítulos com o Patreon. Confira também o objetivo da comunidade em nosso Patreon. Obrigado pelo apoio. Clique aqui para acessar nossa página no Patreon. Livro 9, capítulo 163, Carro Parte 1, Clube Comercial de Trafford. Quando Vinchazer soube que poderia ficar no campo de treinamento subterrâneo do hospital e treinar como Shelfei, ficou encantado. Ele despertou Greed Wolfstar, mas ninguém nunca lhe contou sobre a origem de Greed Wolfstar. Vinchazer reconheceu que a origem do Greed Wolfstar era única. No entanto, comparado a obter a orientação do verdadeiro dragão da Terra Divina, era difícil dizer o que era melhor. Afinal, ele cresceu ouvindo as várias lendas do verdadeiro dragão da Terra Divina. Apesar disso, Vinchazer ficou descontente quando o jovem mestre Long o avisou para não chegar muito perto de Zishin. O ego dentro dele o deixou descontente, arruinando a expectativa pela orientação do True Dragon em seu coração. Aparentemente, como se estivesse vendo através da mente de Vinchazer, Long Shiru disse calmamente neste momento. Não fique insatisfeito com minha proibição de interagir com o jovem mestre do clã Lobo Ganancioso. A herança do clã Lobo Ganancioso pode ser rastreada até os tempos antigos. Este clã é a linhagem central entre a raça das bestas demoníacas. O jovem mestre do clã Lobo Ganancioso tem o status mais alto do clã. Quanto a você? Long Shiru semicerrou os olhos e disse em tom brincalhão. Para ser franco, você é apenas uma pequena fera demoníaca errante. Seja por status ou poder de combate, você não se sente incomparável ao jovem mestre do clã Lobo Ganancioso? Vinchazer cerrou o punho. Ele sentiu que sua herança Greed Wolfstar foi exposta. Long Shiru disse abruptamente, eu sei que você tem alguns segredos. Você pode pensar que isso o ajudará a resolver esse tipo de situação. Mas o clã do Lobo Ganancioso está orgulhoso. Somente quando você for forte poderá realmente conquistar o clã do Lobo Ganancioso. Se você confiar em elementos estrangeiros em vez de em si mesmo, não poderá convencer o clã do Lobo Ganancioso. Vinchazer ficou surpreso. Long Se disse levemente no final, não importa quão alto seja o status, ele não é tão confiável quanto a sua força. O futuro ainda é o futuro, e o presente é o mais real. Os cultivadores da Terra Divina fazem com que cada momento conte. O clã da besta demoníaca deve fazer o mesmo. Seu potencial é bom, mas ainda é potencial por si só. Quando o potencial não se transformou completamente em sua capacidade, comporte-se. Depois que Vinchazer ouviu isso, seu punho cerrado se afrouxou. Vinchazer de repente lembrou-se do pingente de Jade que Zishin lhe dera. Ela disse que ele poderia entrar no Planalto e procurar abrigo no clã do Lobo Ganancioso se enfrentasse algum problema futuro. Ele sentiu que o que o jovem mestre Long disse não estava errado. Ele queria aparecer diante de Zishin no poder e não por causa de sua herança, identidade ou qualquer outra coisa. Eu entendo. Vinchazer respirou fundo e depois se despediu de Long Shiru, dizendo que precisava ir para casa e fazer as malas. Depois disso, ele notificou sua decisão de permanecer diretamente no campo de treinamento subterrâneo, saindo somente quando encerrasse sua jornada de cultivo. Olhando para o olhar firme de Vinchazer, Long Shiru levantou a mão, querendo interromper e disse algo. Mas ela se conteve no final. Depois de observar Vinchazer finalmente empurrar a porta e fechá-la respeitosamente, ela abaixou a mão que estava erguida fracamente. Eu não permiti que você ficasse no meu lugar. Ei, esqueça. É melhor colocar esse cara sob minha observação do que deixá-lo passear pela cidade. Long Shiru murmurou. Por que o Greed Wolfstar do Vinchazer despertou de repente? É estranho. Restaurante Hot Pot, Renzilin pediu uma mesa cheia de carne e carneiro como um fantasma faminto. Ela disse que essa era a maneira correta de saborear a panela quente. Claro, Lizzie podia comer mais, mas ela era muito mais elegante quando comia, embora sua mão não parasse de enfiar comida na boca. O restaurante Hot Pot não era um lugar de alta classe. Pelo contrário, este lugar era barulhento, com vapor engolindo cada mesa. As conversas eram intermináveis, como uma cidade agitada. Fazia algum tempo que Lu Qiu não estava com Lizzie na mesa de jantar. A última vez deve ser antes da Golden Week. Dessa vez foi para dar as boas-vindas a Lu Yiyun, que ficou em um vilarejo remoto à beira-mar e veio estudar. Lizzie parou depois de comer no meio do caminho, como se estivesse se lembrando de algo. Ela tirou 3 presentes lindamente embalados separadamente de sua mochila e os enviou para Lu Qiu, Yu Ye e Renzilin. O motivo dela era simples, acompanhar o hype do festival. Renzilin provavelmente não esperava receber um presente de Lizzie nesta ocasião. Ela estava prestes a enfiar um pedaço de carne na boca com os pauzinhos, mas rapidamente parou e limpou a boca. Então ela abriu o presente com curiosidade na hora. Era um colar. O pingente era um pequeno mineral em forma de gota. Poderia ser um cristal, mas também parecia ser um diamante. Claro, Renzilin não achava que Lizzie pudesse comprar um diamante com seu escasso salário. O salário só dava para as despesas diárias. Quando este pingente entrou nas mãos de Renzilin, emitiu uma sensação refrescante e confortável. O ar neste restaurante de Hot Pot estava turvo e abafado. Consequentemente, ampliou o conforto do pingente. Provavelmente não era um produto médio. Renzilin tinha conhecimento, mas não tinha certeza sobre qual era o presente. Ela não pôde deixar de ficar surpresa. Lu Qiu e Yu Ye também abriram seus presentes.
Todas eram joias feitas de cristais em forma de gota. Yu Ye tinha uma pequena pulseira. Quanto a Lu Qiu, era um relógio de bolso incrustado com cristal do tamanho de uma gota. Lizzie, esses presentes não são baratos, certo? Esses itens obviamente não eram baratos. Portanto, Ren Zilin relutou em aceitar o presente. Lizzie era assistente de Ren Zilin. Ela só cuidou de Lizzie com o objetivo de ajudar o recém-chegado. Ela não pretendia pedir nada. Além disso, Lizzie estava com ela há mais de meio ano. O relacionamento deles se aprofundou gradualmente. Nesse momento, ela estava ainda mais relutante em fazer Lizzie gastar. Os presentes? Não custa muito. Lizzie sorriu e pegou seus pauzinhos novamente. Eu os encontrei na minha cidade natal. Quando eu era criança, subi as montanhas correndo e muitos desses cristais estavam lá. Eu cavei um pedaço grande antes. Mas o maior deles já foi doado. Ren Zilin ficou surpreso, obviamente não muito satisfeito com esta explicação. Este pingente de cristal em forma de gota era precioso, mas era redondo e liso como jade e tinha um brilho semelhante ao de um diamante. Ela ficou mais curiosa e olhou para Lu Qiu e Yu Ye. Vocês dois reconhecem o cristal? O que é isso? A empregada balançou a cabeça e disse que não reconhecia esses cristais, mas agradeceu a Lizzie pelo presente. Lu Qiu sabia o que era, mas balançou a cabeça. Onde fica sua cidade natal? Como é que existem tantos cristais estranhos lá? Ren Zilin gostou um pouco deste colar. Quando Ren Zilin preparou o molho para si mesma, ela o deixou muito picante. Ela sentiu como se seu corpo estivesse fervendo. Nessa hora, segurando o colar, a sensação de calor diminuiu bastante. No final, ela achou o presente cada vez mais mágico. Provavelmente poderia enfrentar a droga mágica que despertou Maold durante toda a noite no navio. PT. É uma pequena aldeia no norte. Lizzie disse casualmente. Exceto pela neve frequente, não há nada de especial. Ren Zilin lembrou que o currículo de Lizzie indicava de onde ela veio e que era de fato uma pequena cidade do Nordeste. Mas ela sempre sentiu que aquele lugar não era o verdadeiro local de nascimento de Lizzie. Acontece que Lizzie não parecia querer revelar mais sobre aquele lugar, então não era muito apropriado que ela explorasse mais. Os que estavam à mesa de jantar eram todos parentes e amigos, e não aqueles que precisavam ser entrevistados para fins de trabalho. Ela tinha uma linha clara entre assuntos públicos e privados. Descubra o que acontece a seguir obtendo acesso antecipado aos capítulos com o Patreon. Confira também o objetivo da comunidade em nosso Patreon. Obrigado pelo apoio. Clique aqui para acessar nossa página no Patreon. Livro 9, capítulo 163, Carro Parte 2, Clube Comercial de Trafford. Traga-nos para nos divertir quando houver uma chance. Ren Zilin disse com certa saudade. Cresci, mas ainda não vi neve. Hein? De jeito nenhum? Lizzie respondeu com curiosidade. Lu Qiu disse de repente. Ela tem medo do frio, especialmente do inverno. Ela pode se esconder debaixo do cobertor o dia inteiro sem ir trabalhar, mesmo sem comer. Com medo do frio. Lizzie pensativo. Então entendo. Ren Zilin olhou para Lu Qiu, insatisfeito, e se transformou em tia Ren em um instante. Eu não vi a neve. E daí? Seu filho viu. O mais longe que estive foi voltando para minha cidade natal. Ais. Quem tem filhos é muito melhor. Eles trazem a mãe para visitar Singapura, Malásia, Tailândia, Nordeste da China e Europa. Eu não tenho filho. Você tem algum? Não. Lu Qiu apenas sorriu. Foi assim que ele se deu bem com Ren Zilin por muitos anos. Enfrentando a insatisfação e a culpa de Ren Zilin, Lu Qiu calmamente colocou um pedaço de carne na tigela de Ren Zilin. Ren Zilin sorveu, mas começou a comer. O tempo passou silenciosamente em meio à conversa casual. Dos 4 assentos desta mesa, 3 não eram pessoas comuns, mas nada de incomum havia acontecido. É claro que não era necessário que algo extraordinário acontecesse. Na verdade, poder reunir-se harmoniosamente e fazer uma refeição com alegria já era extraordinário numa vida agitada. O tempo de coleta foi naturalmente precioso. Eram 21 horas. Quando Ren Zilin pagou a conta, ela sugeriu que o grupo visitasse a Praça Central. Lá foi montado um palco, havia algumas celebridades e eventos que pareciam animados. A Praça Central não estava longe. Multidões já estavam se reunindo, com homens e mulheres de diferentes idades. Não muito tempo depois, Ren Zilin e Lu Qiu se separaram. Vários carros de polícia passaram com a sirene que atraiu o olhar de todos. Ninguém sabia o que aconteceu nesta véspera de Natal, colocando estes policiais em alerta máximo. Liu Zixin olhou para esses carros de polícia desaparecidos sem pensar muito. Depois de ver sua esposa em um café, ele ficou vagando sozinho pelas ruas. De repente, ele sentiu que não tinha para onde ir nem onde ficar. De repente, ele se lembrou do que aconteceu quando estava estudando no exterior. Naquela época, muitos de seus colegas eram da China. Quando não estavam de férias, ficavam sempre desanimados. Havia um aluno de meio período na turma com boas notas. O professor da universidade providenciou para ele um trabalho futuro, mas ele recusou, dizendo que planejava retornar à China após a formatura. O estudante de meio período afirmou que tinha raízes e que sua casa e seu país eram suas raízes. Naquela época, Liu Zixin não concordou com essas palavras. Se o aluno trabalha no exterior e fica com os pais, naturalmente há um lar. As suas condições de vida também serão ainda melhores. Liu Zixin não conseguiu descobrir qual veio primeiro, a raiz ou a família. Ele sentiu como se tivesse entrado em um beco sem saída, sem caminho pela frente. Havia paredes imponentes em ambos os lados.
A única saída estava atrás dele. Ele estava com um pouco de medo de voltar e só conseguiu ficar parado. Liu Zixin de repente sentiu-se um pouco tonto e o ferimento em sua orelha tornou-se cada vez mais dolorido, como se estivesse queimando em fogo. 2 carros da polícia passavam em alta velocidade e Liu Zixin não se importou. Ele ficou sentado sozinho no banco do ponto de ônibus por mais de 1 hora. Antes da placa do ponto de ônibus, muitas pessoas aguardavam a chegada do ônibus. Algumas pessoas o alcançaram e entraram no ônibus. Algumas pessoas estavam atrasadas e só podiam esperar o próximo ônibus com uma expressão de pesar. Outros entraram no ônibus errado e se arrependeram. A vida provavelmente era a mesma. Todo mundo estava esperando o ônibus certo no ponto de ônibus. Mesmo assim, haveria momentos em que você pegaria o ônibus errado. Onde está meu ônibus? Gradualmente, Liu Zixin não conseguia ver os arredores, apenas olhando atentamente para a moeda de 1 yuan que estava quieta em sua palma. De repente, Liu Zixin respirou fundo e jogou a moeda novamente. Ele adivinhou cabeça desta vez. No final, o resultado foi cauda. Já era a 61ª tentativa. Liu Zixin não sabia quanto tempo duraria seu azar. Ele só poderia verificar repetidamente jogando sua moeda repetidamente. Embora soubesse que faltavam apenas 2 dias para o fim da grande sorte, demoraria muito para que sua sorte voltasse. Balançando a cabeça, Liu Zixin suspirou. Quando ele estava prestes a sair, uma pessoa correndo no ônibus esbarrou nele. Liu Zixin ficou surpreso. A moeda em sua mão caiu no chão enquanto ele perdia o foco. A moeda circular de 1 yuan caiu no chão, rolando para longe como uma roda. Liu Zixin ficou apavorado como se sua vida tivesse sido destruída. Ele não hesitou e correu para alcançar a moeda distante. A moeda não rolou muito e chegou a um bueiro. O impulso era fraco e a moeda parou rapidamente. Liu Zixin rapidamente pegou a moeda e segurou-a na mão. Ele se sentiu aliviado instintivamente. Mas havia uma luz intensa brilhando na frente dele. Liu Zixin olhou em volta sem expressão. Ele estava no meio da estrada no momento, e um carro estava acelerando em sua direção neste momento. Os faróis do carro eram muito brilhantes e ofuscantes, como se de repente ele entrasse em um mundo branco puro. Nenhum grito foi ouvido porque havia muitos veículos ao redor e o som da buzina foi suficiente para cobrir tudo. Quando alguém não tinha sorte, poderia até ser sufocado pela saliva. Então, não parecia inexplicável ser atropelado por um carro na estrada. O que mais? Para recuperar a moeda, Liu Zixin saiu correndo da estrada por conta própria. Descubra o que acontece a seguir obtendo acesso antecipado aos capítulos com o Patreon. Confira também o objetivo da comunidade em nosso Patreon. Obrigado pelo apoio. Clique aqui para acessar nossa página no Patreon. Fim do vídeo.